para a gente uma primigesta aí de 25 anos com 34 semanas. E aqui ele não nos cobrou a questão diagnóstica, ele já nos deu de maneira fácil que essa paciente estava com iminência de eclâmpsia. Ah, Lucas, então a prova do Revalida nos cobrou o tratamento? Não. Ele já falou, paciente com iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia, a gente começa o quê? Sulfato de magnésio. E foi o que ele começou, né? E vocês vão começar a relembrar aquela questão dos esquemas, né? Esquemas USPAN, CIBA, enfim, sem muita preocupação. O mais importante aqui para saber era a questão do sulfato de magnésio. E aí eu chamo a atenção de vocês, que por que existe uma tensão muito grande na hora que você começa a sulfatar a gestante? Porque o sulfato de magnésio ele pode intoxicar essa gestante, tá bom? Então, ao mesmo momento que você começa o sulfato de magnésio, seja em bomba de fusão, seja intramuscular, como você vai fazer, você tem que deixar o gluconato de cálcio do lado, tá? E vai acompanhando essa paciente. Porque se ela intoxicar com o sulfato de magnésio, o antídoto, a resolução desse problema vai ser o gluconato de cálcio, tá bom? Então vamos ver se é isso que a questão nos cobrou. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então colocou pra gente aqui, foi feito cerca de 4 horas, a paciente começou a referir mal-estar e tonturas, e olha só, frequência respiratória de 14. Anota isso aí. Pega um papel, caneta, deixa do lado que eu vou falar informações importantes para a prova de vocês. Tá? Frequência respiratória de 14, reflexo patelar ausente, e em 4 horas apresentando apenas 70 ml de diurese, isso quer dizer que a nossa paciente está, de fato, intoxicando pelo sulfato de magnésio, está intoxicada. Então, Lucas, qual que é a nossa resolução? O que você falou que eu tenho que fazer de antídoto? Letra B, administrar o gluconato de cálcio. Gluconato de cálcio, 1 grama via intravenosa. Então, está perfeito. Lucas, então quer dizer que se essa paciente tiver com uma frequência respiratória abaixo de 16, ou ela estiver apresentando abolição do reflexo, eu tenho que suspender o sulfato de magnésio? Sim. Você para de dar o sulfato e administra o gluconato de cálcio, tá bom? Então, aqui, essa ideia, vou até comentar com vocês aqui, ó. Eu vou resolver a questão, e depois de eu resolver a questão, eu vou colocar para vocês um slide, eu vou reforçar para vocês qual que é a informação que eu quero que vocês levem para frente, tá? Qual que é a informação que vocês têm que ter em mente para a prova. É a coisa mais importante para a gente extrair da questão, tá? E esse slide que eu coloquei para vocês aqui é o mais importante para vocês saberem, tá? Quando eu estou sulfatando a paciente, tem os 3 R's que eu vou ter que acompanhar. Dos 3 R's do risco de intoxicação. Quais são os 3 R's, Lucas? Respiração, reflexo patelar, e você vai lembrar do terceiro R, rins. O que o rim faz? O rim excreta urina, né? Realiza a diurese, então é isso que a gente vai acompanhar. A respiração, nosso ponto de corte vai ser 16 incursões respiratórias por minuto, tem alguns lugares que colocam 14, mas o principal é 16. Reflexo patelar, ele tem que estar presente. E a diurese, alguém lembra, alguém arrisca colocar aí no chat qual que é a diurese que eu espero para essa paciente? Ela tem que ter pelo menos, presta atenção, 25 ml por hora, tá? 25 ml por hora. Para dentro de 4 horas, por exemplo, ter pelo menos 100 ml, né? Esse é o mínimo. E aí o que acontece? Essa paciente tinha 70 ml. Então ela estava oligúrica, tá bom? Então, diante dessas situações, se respiração abaixo de 16, reflexo patelar ausente, eu suspendo o sulfato de magnésio. Se a diurese estiver baixa, eu tendo a reduzir o sulfato, mas não suspendo, tá? Mas só lembra que isso aqui são as coisas mais importantes que você tem que levar dessa questão, que era para sulfatar a paciente intoxicada depois com gluconato de cálcio. Perfeito? Seguindo então. Aqui a gente tem a questão de número 2, a gente está com um recém-nascido de 20 dias de vida, e ele deu entrada com história referida de queda da cama após ter rolado para fora dela 6 horas. Calma. Você quer dizer, Lucas, que os pais chegaram na emergência relatando que uma criança com um recém-nascido de 20 dias rolou da cama? Que criança é essa que rola da cama com 20 dias? Você já fica suspeito, porque a ideia é que uma criança, um recém-nascido de 20 dias, você deixa ele na cama e ele fica ali parado. Não é para ficar rolando. Então você já suspeita que tem algo estranho nessa história. Não é o que você espera. E ela relatando, né, que estava com hipoatividade, e aí você fez o exame e você encontrou uma hemorragia retiniana bilateral. Isso aqui é a palavra-chave para maus tratos, para a questão da síndrome do shaking baby, do bebê sacudido. Isso mesmo. Então você já viu que a história era estranha. Rolou da cama. Ficou 6 horas até levar o recém-nascido para emergência, e aí encontrou a palavra-chave de hemorragia retiniana, isso é bebê sacudido, isso é síndrome do bebê sacudido, tá? Por maus tratos. Então essa questão aqui, ó, muito legal, a gente tinha falado inclusive sobre isso numa aula de pediatria no ano passado, foi muito legal que caiu, e eu quero lembrar vocês, né, que essa questão é aquela situação de chacoalhar o bebê, e isso vai fazer com que a região encefálica ela tenha traumas na região craniana mesmo, né? E aí vai ter essas hemorragias retinianas, vai ter hematoma subgaleal, é algo bem importante de encontrar, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês levem, ó, esse slide é o que vocês vão extrair da questão. Síndrome do bebê sacudido, a palavra-chave é hemorragias retinianas, tá? E aqui é como acontece, né, que eu falei, fazer esse movimento de chacoalhar a criança e a região encefálica vai acabar tendo trauma aqui, tanto na frente quanto atrás, né, e acaba gerando essas consequências, perfeito?
Perfeito, Lucas, vamos dar continuidade então. A questão de número 3, a gente tem aqui um homem de 37 anos que estava em tratamento já uns 3 anos para HIV, tá? E ele compareceu ao médico da OBS, trazendo resultados de exames solicitados na consulta anterior. O teste rápido molecular de TB, feito no escarro, confirmou o diagnóstico de tuberculose pulmonar, sensível à rifampicina, tá? Isso é bem importante a gente sempre testar a sensibilidade à rifampicina. E a carga viral para HIV desse paciente apresentou 98 mil cópias por mililitro. Eu pergunto para vocês, esse paciente ele estava sendo bem tratado para HIV? Ah, Lucas, ele já estava há uns 3 anos aí em tratamento e estava com carga viral detectável. Então, não é um sinal bom, porque eu espero, né, vou ter que averiguar a questão de resistência aos antivirais que ele está usando. Porque está tratando há 3 anos e está com carga viral ainda detectável. Então, vou ter que identificar depois essa questão de resistência aos antivirais que ele está usando. Tá? Perfeito, Lucas. E aí já vamos puxando, que depois eu vou cobrar de vocês isso. Quais são os antivirais que a gente utiliza no tratamento do HIV? Vai puxando na tua memória. Mas tá, Lucas, ele coloca na questão que foi descoberto o paciente com tuberculose, que é uma das grandes causas de morte no paciente HIV, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou ter que culturar esse paciente, sim. Ótimo, perfil de sensibilidade à rifampicina? Sim, perfeito. Né? Então, vamos ver se a gente encontra alguma alternativa que corresponda a isso, de a gente verificar essa questão de resistências antivirais, porque ele está com carga viral detectável, e também a questão da tuberculose. Isso está satisfeito na letra B, aqui, ó, eventual resistência do HIV aos antivirais em uso, porque, Lucas, de novo, ele está com carga viral detectável, então 98 mil tratando há 3 anos já, né? Sem atrasar o início do tratamento da tuberculose. Perfeito. Porque, Lucas, é uma grande causa de morte, então eu não posso perder tempo e tenho que tratar a tuberculose. Inclusive, eu vou deixar a pergunta para vocês. Se eu descobrir a tuberculose ao mesmo tempo que eu descubro o HIV, qual que eu trato primeiro? Ou eu posso tratar os dois juntos? Começo o tratamento do HIV junto com a tuberculose, se eu descobrir os dois ao mesmo tempo? Ou tem algum que eu tenho que dar preferência? Tá? Rolando. Boa tarde, tudo bem? Prazer em revê-lo, Oscar também. Lembro de vocês ano passado nas nossas aulas, né? Sejam bem-vindos. É isso mesmo, colocaram aqui pra gente a TB. O que mata mais rápido esse paciente? Vai ser a tuberculose, então tem que tratar primeiro a tuberculose. Depois, mais ou menos de umas 2 semanas, eu começo o tratamento antirretroviral. Tranquilo? Então vamos voltar lá que eu quero passar para vocês o slide marcante, o slide que eu quero que vocês levem dessa questão. Aqui, ó. O tratamento da tuberculose é com RIP, esquema RIP por 2 meses, mais rifampicina com isoniazida por outros 4 meses, totalizando 6 meses. E aí, TARV, qual que é a terapia antirretroviral na co-infecção? Qual que é, Lucas? Tenofovir, lamivudina e efavirenz, Ah, Lucas, mas o Ministério da Saúde fala que eu posso usar o dolutegravir. Pode, só que daí vai ter que ser em dose dobrada, tá? Porque acaba tendo uma interação medicamentosa com o esquema RIP, tranquilo? Então, TARV na co-infecção, tenofovir, lamivudina e efavirenz, ou então o dolutegravir em dose dobrada. E é isso que eu comentei com vocês. Se eu descobrir junto o HIV e a tuberculose, trato primeiro a tuberculose, mais ou menos umas 2 semanas aí, tá? E é isso aqui que eu quero que vocês levem da questão. Tira print, anota, é isso aqui que vai estar cobrando para vocês, que vai cair nas próximas questões. Tranquilo? Gostei da participação? Isso aí a gente vai conversando juntos. Perfeito. Agora a gente chega na questão de número 4, tá? A questão de número 4 traz pra gente uma paciente que teve um parto cesárea há 8 dias e retornou à maternidade com queixa de febre alta há 2 dias. Opa, então uma puérpera que começou com febre, calafrios nas últimas horas. Ela refere ainda dor intensa no andar inferior do abdômen. A loqueação está escassa, mas apresenta odor fétido. Então você já começa a pensar. Isso aqui é puerpério patológico. Ótimo. Ao exame regular, estado geral, temperatura de 39, então permanecia febril, taquicárdica, útero no nível da cicatriz umbilical. Opa. Esse útero não está evoluindo normalmente. Né? Ele está amolecido, ele está doloroso a palpação. Isso não é o que a gente espera. A gente espera que esse útero já esteja intrapélvico, ele com 8 dias de evolução. Né? Puerpério patológico. Cicatriz cesárea está limpa e seca, as mamas lactentes com sinais de engurgitamento mamário e fissura mamilar à esquerda, mas sem evidência de mastite ou abscesso mamário, ou seja, o problema dessa febre não é da mama, tá? Tem uma fissura, algo esperado da gestação, um certo engurgitamento, mas o grande problema não é, porque não tem mastite, não tem abscesso, essa febre não está vindo das mamas. A nossa preocupação é ali embaixo, tá? Ultrassonografia não evidenciou sinais ecográficos de conteúdo normal na cavidade uterina e na cavidade abdominal, hemograma com leucocitose e desvio à esquerda. O que vocês pensam diante desse quadro para a nossa paciente? A paciente com puerpério patológico, apresentando essa questão de não ter o útero aumentado, tá com febre, tá com leucocitose, o que é isso? Fala para mim. Endometrite puerperal. Ela está com endometrite puerperal. Então, o que a gente precisa fazer? Nada de liberar essas pacientes para casa. A gente precisa internar essas pacientes, tá? Vou internar, e aí tem uma máxima na GO que eu quero que vocês mentalizem comigo. Não inventa, clindigenta. Não inventa, clindigenta. Na GO, isso é sucesso, tá? Se você não souber também, meu Deus, caiu antibiótico terapia na minha prova de GO. Eu não sei. Chuta, clindigenta, tá? Não inventa, clindigenta. Ah, Lucas, agora que você falou, eu tô lembrando.
lá na doença inflamatória pélvica, né, a gente tinha aquela opção de tratar lá com metronidazol, doxiciclina, mas tinha a opção também, né, de clindigento. Não inventa clindigenta. Essa é a nossa palavra-chave para caso na hora do aperto da prova a gente não saiba, tá? Inclusive, essa questão de endometrite puerperal, eu peguei uma paciente na prática esses tempos, encaminhei ela para o hospital e ela acabou tendo alta muito cedo. Depois essa paciente voltou, complicou novamente o hospital, e aí ela teve que fazer esterectomia. Então, não vacilem, não vacilem. Paciente com endometrite tem que manter internada até que ela tenha uma melhora importante do quadro clínico, tá bom? Show de bola? Então, vamos ver o que satisfaz pra gente essa ideia, justamente aqui. Manter a amamentação, ótimo, ótimo, ótimo. Iniciar antibiótico terapia EV com clindigenta, não inventa clindigenta. Agora vocês vão manter isso gravado na cabeça de vocês. Show de bola? Show de bola. Vamos lá para a questão de número 5, então. Lembrando, então, caso alguém tenha alguma dúvida, deixa aí no chat. A ideia é que a gente vá fazendo essa prova, a correção um pouco mais corrida, né, mais direta, sem tanta interação com vocês, sem que vocês falem tanto pelo áudio, porque depois isso aqui vai subir lá na plataforma para vocês e vai ser um método de estudo depois para vocês reverem, para vocês estudarem novamente. Então a ideia é que fique mais nesse formato, mas eu quero a interação de vocês, principalmente pelo chat, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 5, a gente tem um paciente agora, né, de 68 anos, sexo masculino hipertenso, que vem em consulta com queixa de diminuição da acuidade auditiva e sensação de plenitude timpânica, isso, auditiva à direita. O paciente não tinha história de perfuração, nem cirurgia. Ao realizar a otoscopia, aconteceu o que muitos de vocês já viram milhares de vezes, que a gente vê no dia a dia na prática, que é a membrana translúcida esquerda identificada uma rolha de cerume no conduto auditivo direito, olha só. Conduto auditivo direito com uma rolha de cerume, tá? Então é cerume impactado, e o que não permitiu a visualização da membrana timpânica. Então foi orientado o uso de emolientes para a remoção do cerume e retorno em 5 dias. Então vai lá, você né, prescreve para o paciente cerumin, por exemplo, cerumin, vai, pinga no ouvido durante 5, 7 dias, dependendo do grau de acometimento, ali, e volta para a gente fazer o quê? A lavagem otológica, tá? A lavagem otológica, e como é que é feita essa irrigação. Então isso aqui é muito importante, e é uma coisa que é específica do Revalida, que dificilmente cai em provas de residência, tá? É um detalhe que o Revalida traz para vocês, que a gente bate bastante na tecla, porque é uma coisa de medicina de família, do dia a dia da prática do posto de saúde, que é difícil as questões de residência cobrar. Procedimento de canoplastia, como é que faz, retirada de nervos, lavagem otológica, que são coisas do dia a dia do médico de família e que o Revalida gosta muito de cobrar, já cobrou outras vezes, então vocês têm que saber muito bem, tá bom? Então, Lucas, como é que a gente faz essa lavagem otológica? Lembra, pega o scalpzinho venoso mesmo que você tem, mede mais ou menos uns 2 dedos, deixa um pouquinho mais, 2 dedos, para dar mais ou menos uns 4 centímetros, tá? 2 dedos aqui, corta o scalp, e você vai direcionar para onde, Lucas? Lembra de direcionar para cima, não é para você mirar na rolha de cerume, porque senão você pode empurrar ela mais, tá? Então você tem que direcionar mais para cima, para ela fazer um movimento turbilionário e trazer a rolha de cerume para fora, tranquilo? Lucas, eu posso fazer com soro gelado, né? Soro gelado para dar aquela vertigem no paciente? Não. Então a gente vai aquecer o soro antes de instilar, de fazer a lavagem, tranquilo? Vamos ver se a gente encontra nas alternativas alguma coisa relacionada a isso. Vamos ver? É a letra B, então, né? Olha aqui. Soro fisiológico para irrigação deve estar aquecido para a gente não predispor, né, causar vertigem no nosso paciente. O scalp, né, vai estar cortado em torno de 4 centímetros, lembra dos 2 dedinhos, um pouquinho mais, com cavidade voltada para frente, para cima. O soro deve ser instilado sobre leve pressão, né? Você não vai jogar com uma pressão intensa, e escoado na cubarrim. O médico deve avaliar o conduto por meio da otoscopia algumas vezes durante o procedimento, né, para eventuais complicações. Mas essa aqui, ó, questão carinha, né? Selo registrado do Revalida. Não tem questão mais cara do Revalida do que essa. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo, se alguém tiver alguma dúvida, comentários. Questão de número 6. Aqui a gente tem novamente uma questão aqui mais de ginecologia, né? Uma adolescente de 16 anos de idade com amenorreia primária. E aí você já começa a puxar na tua cabeça as causas de amenorreia primária. Ao exame físico foi constatada a ausência de canal vaginal. Lucas, ela não tinha o canal vaginal? Não tinha. Ultrassonografia pélvica mostrou ausência de útero. Então, ela não tem canal vaginal. Na verdade, aqui para dar um toque para vocês, o correto dessa questão seria dizer que ele não tem, né, a parte superior ali do canal vaginal, né, a parte mais superior, terço lá superior do canal vaginal. Vocês uma vagina curta, né? A parte de baixo tem, mas a parte de cima que não tem, e o útero não tem realmente, tá? Então, vamos voltar lá para a questão. Para nos ajudar mais ainda com o nosso diagnóstico diferencial, mostrou um cariótipo 46XX. O que isso quer dizer, Lucas? Então não é 45X0, não estou pensando em Turner, não estou pensando em outras coisas, tá? Qual dos seguintes achados é esperado encontrar nesse paciente? Mamas normodesenvolvidas, ausência de ovários, gonodasenfita ou hipertrofia clitorina? E aí, me digam nos comentários, eu quero ver como é que vocês estão com relação a essa questão de amenorreia primária. A amenorreia primária, uma paciente de 16 anos,
com cariótipo 46XX com ausência de útero. Essa ausência de útero já nos começa a remontar o quê? A malformações millerianas, né? Talvez uma ausência de maturação ali dos nossos ductos de Miller, né? Tenta lembrar disso. O que a gente pode ter a partir disso? Ah, Lucas, essa parte eu sempre tenho dificuldade. É uma parte mais difícil mesmo, né? O que vocês estão pensando? Qual que é o nosso diagnóstico aqui? Síndrome de quê? Lembra lá dos problemas de desenvolvimento dos ductos de Miller, alterações millerianas, o que a gente tem? Deixa eu ver se alguém consegue lembrar aí. Tá. Pessoal comentando aqui que é difícil de lembrar dessas questões. Realmente, um pouquinho mais específico, mas eu vou falar para vocês o que vocês têm que levar dessa questão, tá? Porque o diagnóstico dessa questão, vou colocar aqui no comentário para vocês, é a síndrome de Rokitansky, tá? Síndrome de Rokitansky, é uma paciente com síndrome de Rokitansky que tem ausência parcial do canal vaginal, então a parte mais superior, né? E o cariótipo é 46XX, tá? Então, esse é o grande pulo do gato para o diagnóstico diferencial, que é síndrome de Morris, tá? Então você vai ter de um lado o Rokitansky e de um outro síndrome de Morris, que são questões de alteração, de ausência de útero, né, enfim. Então, você não vai pensar em Turner porque ela é 46XX, não é 46X0, né? Então, seria a Rokitansky mesmo, e é um problema de desenvolvimento nos ductos de Miller, tá? Vamos voltar lá para a questão para ver o que a gente consegue extrair mais dessa questão. Ausência de ovários, não, ela apresenta a princípio 46XX, gonadas em fita não, lembrando que não é Turner, não é 45X0, né? Então, ela tem o quê, Lucas? Mamas normo-desenvolvidas, tá? Então, 46XX, a gente fica com síndrome de Rokitansky. Lucas, e como é que eu diferencio essa questão, se caísse síndrome de Morris, o que ele ia me dar de dica? Tá aqui, ó, Rokitansky e Morris. Isso aqui que eu quero que vocês printam, isso aqui que eu quero que vocês anotem, tá? Pra gente diferenciar, principalmente, Rokitansky contra Morris, síndrome de Morris, tá? São duas questões aqui que surgem de diagnóstico diferencial. Rokitansky é 46XX, então ela é o quê? Sexo feminino. Enquanto que Morris é 46XY. Lucas, não acredito, 46XY, então qual que é a gônada? Se tem Y, é testículo, né? Testículo. Enquanto que Rokitansky, XX, vai ser o quê? Vai ser ovário. Então aqui a gente tem um grande diferencial entre essas duas. Lucas, como é que vai estar a questão de pelos pubianos? Na Rokitansky vai estar normal, enquanto que em Morris vai estar escassos ou ausentes. Essa é a grande pista para vocês na hora da prova, na hora de estar diferenciando, se cair para vocês uma questão assim, que está falando de amenorreia primária, né, numa paciente que tem ali caracteres sexuais desenvolvidos, né, tem mamas desenvolvidas normalmente, o que pode ser? Será que é Rokitansky? Será que é Morris? Rokitansky é 46XX, então tem ovário. E ela não tem nenhum problema no desenvolvimento, né, dos pelos pubianos. A adrenarca vai acontecer, né, vai acontecer normalmente. Agora, na síndrome de Morris, você tem 46XY, e por que desenvolve como mulher, né, os caracteres sexuais secundários são femininos? Porque você tem uma dificuldade da atuação da testosterona na periferia. Né? Então, se tem essa dificuldade de atuação, você não consegue desenvolver pelos pubianos. Né? Então, essa questão da síndrome de Morris não desenvolve pelos pubianos, porque não consegue agir, né, a testosterona. Por isso que não desenvolveu o testículo. Né? Por isso que lá na fase uterina ela não conseguiu desenvolver. Então, ausência de pelos pubianos na síndrome de Morris e presença de pelos pubianos em Rokitansky. É isso que vocês têm que levar dessa questão, tá? É isso que vai ter diagnóstico diferencial para amenorreia primária nas pacientes aí com caracteres sexuais normais, tá? Ah, Lucas, mas então por que na síndrome de Morris a paciente tem mama? Ué, o que faz crescer a mama é estrogênio, é hormônio feminino. E ela vai ter o processo de esteroidogênese periférica ali, ela vai ter produção de cortisol e vai ter aromatização periférica. Então isso acontece, tá? Agora, limpa toda a informação, o que fica de principal é Morris não tem pelos, né? Ausência de pelos, rarefação de pelos, enquanto que Rokitansky tem normalmente. Show de bola? Show de bola, Lucas, ótimo. É essa informação que eu vou levar, é esse quadro aqui que eu vou printar e não vou mais perder questão com relação a isso. Perfeito? Perfeito. Vamos seguindo aqui, questão de número 7, trata pra gente de uma questão de preventiva, perfeito? Era um paciente aí de 36 anos de idade, masculino, que procura unidade básica de saúde com queixa de dor lombar baixa. Então, a dor lombar baixa há 10 dias irradiada para a face posterior da coxa, de moderada intensidade, mas que tem interferido no seu trabalho. Refere que a dor teve início após ter carregado peso durante a mudança de casa. Então, por enquanto, característica bem mecânica da dor, né? O paciente relata que já apresentou episódios semelhantes anteriormente, né? E tem se tornado mais frequentes. O exame físico, o médico identifica uma banda muscular tensa em região glútea com a presença de pontos gatilhos, que, quando pressionados, reproduziam a dor referida pelo paciente, tá? Então, olha só, essa questão bem legal, bem interessante mesmo, que traz algo também muito forte da prática pra gente, que é o quê? A síndrome de dor miofascial, tá? Isso é muito comum no dia a dia. A gente pega vários, pelo menos umas 5, 6 queixas de cada turno na UBS é de dor lombar, é de dor por contratura muscular. Aí você vai lá, palpa, tem aquela bolota de músculo contraído, né? E que reproduz a dor do paciente. Lucas, o que eu faço para resolver aquilo ali de maneira fácil, de maneira tranquila?
Agulhamento a seco, né? Acupuntura. A gente pega aquele músculo que está contraturado, a gente pega a agulha e faz o agulhamento a seco, que a gente vai conseguir soltar esse músculo, né? A gente tinha até um ambulatório de dor crônica com relação a isso, e era, enfim, legal explicar até por que acontecia essa questão, né? Porque quando esse músculo está contraído, está contraturado, ele não consegue nem ter uma vascularização boa ali dentro, porque ele está tão fechado, tão contraturado, que não consegue chegar sangue de maneira correta ali dentro, tá? Então ele não consegue relaxar. Quando você faz o agulhamento, né, você faz o agulhamento a seco, é como se você conseguisse levar a vascularização para dentro desse centro aí da musculatura, e aí o músculo finalmente consegue relaxar. Ele consegue ter um aporte de cálcio adequado, consegue ter um aporte de eletrólitos, uma vascularização boa que permite o relaxamento do músculo, tá? Mas vamos ver o que a questão traz pra gente aqui de preventiva, o que ela queria nos cobrar nessa questão. Síndrome de dor miofascial, né? E ele coloca pra gente aqui. Diante dessa situação, apresentada, é correto afirmar que o paciente deve ser referenciado ao ortopedista para avaliação cirúrgica? Não, hernia de disco, não. No princípio, não. O paciente deve ser referenciado ao acupunturista do NASF para ser avaliado, acompanhado e tratado? Não necessariamente, a gente pode fazer isso junto com o médico do NASF, mas a gente não precisa ficar referenciando, a gente pode, o próprio médico de família pode fazer isso. E a C traz justamente isso pra gente. Pode, em conjunto com o acupunturista do NASF, elaborar um plano terapêutico para o paciente. Ótimo, ótimo, essa é a resposta. A gente, junto com o NASF, né, que é complementar a atenção básica, vai fazer esse tratamento. E o último, médico da família deve prescrever relaxantes musculares, pois o agulhamento a seco deve ser realizado pelo acupunturista. Não, a gente pode fazer também junto com o médico do NASF, perfeito? E agora, eu quero chamar a atenção de vocês. Lucas, eu estava aqui meio viajando. Volta, então, volta, porque tem atualização importante com relação a isso, tá? Os últimos documentos do Ministério da Saúde, essa atualização é importante, ó, bota uma estrelinha grande, acabaram com o NASF. Quê? Como assim acabaram com o NASF? Não bem acabaram, né? Mas não vão ser criadas outras equipes do NASF, tá? Então isso é importantíssimo para você. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, ó, o que vai acontecer? Na última política ali de atenção básica, as equipes do NASF não vão mais ser criadas, tá? E o que acontece com as equipes do NASF que ficaram? Aquelas que já eram criadas, Lucas, a gente vai mandar eles todos embora? Não. Tem 3 alternativas diferentes de encaminhamento que a gente pode dar para essas equipes do NASF. A primeira é que eles vão continuar fazendo parte, só que não vinculado a nenhuma equipe. Eles vão estar trabalhando ali, só que não vinculados a uma equipe específica. Ou então, eles podem continuar na UBS, só que eles vão integrar agora a equipe de atenção primária. Então, eles vão fazer parte da equipe de saúde, né? O acupunturista, o fisioterapeuta, ou a equipe que estava ali no NASF, o profissional, o psiquiatra, alguma coisa assim do NASF que complementava, vai fazer parte da equipe de saúde. Ou então, terceira, eles vão continuar existindo como NASF. Vai continuar o NASF ali, só que ele não vai ser mais criado, não vai ser introduzido novos profissionais, acabou essa questão de ser adicionado, tá bom? Então, quem tá já vai seguir algum desses 3 rumos, né? Isso é uma coisa que muito provavelmente vai estar sendo cobrado de vocês, porque é algo muito importante que mudou nas novas políticas de atenção básica, tá bom? Então, eu vou deixar aqui de novo para vocês na tela o que vocês vão copiar, o que vocês vão levar de print, vão salvar no celular, aqui, ó, o rumo que vai tomar essas equipes do NASF, tá? Vai integrar a equipe de saúde da família, de atenção básica, ou vai continuar como NASF-AB, nasce na atenção básica, né? Ou então vai cadastrar na UBS, só que não vai ter uma equipe vinculada. Vai continuar na UBS, só que sem vinculação, tá bom? Então esses são os 3 caminhos, isso aqui é importante, e lembrem-se sempre que NASF não é porta de entrada. Escreve isso em cima, NASF não é porta de entrada. O NASF é sempre uma complementaridade à atenção básica, tá bom? Isso é importante, gente, importante, depois cai. Aí vocês não decoraram o negócio, vão se arrepender. Então decore isso aqui, é importantíssimo. Atualização, importantíssima. Então bora seguindo, vamos para a questão de número 8. De novo, deixa eu ver o chat aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês coloquem aqui para mim. A princípio ninguém mandou mais nada. Vamos dando continuidade. Questão de número 8. Agora eu estou com um paciente adulto, 42 anos, com história de asma, que vem ao serviço de emergência por piora da falta de ar. Essa nossa paciente refere ter feito uso de salbutamol inalatório em casa, sem melhora, não melhorou. Refere ainda que estava fazendo tratamento com beclometasona inalatório em casa, então tinha uso de corticoide inalatório. Mas ela parou por conta, porque estava se sentindo bem. Sua última exacerbação de asma havia sido há 6 meses. Antes de iniciar com a beclometasona, a paciente apresentava 1 a 2 crises por semana. Perfeito? Ao exame apresentava-se em bom estado geral, conseguia completar as frases, tá? Ela conseguia falar a frase inteira, mas preferia permanecer sentado. Sua frequência respiratória é de 22, então está levemente taquipneica, levemente taquicárdica, saturando 95%, com expansibilidade torácica preservada, sem uso de musculatura acessória e presença de sibilos respiratórios na ausculta pulmonar. Certo? Diante desse quadro clínico, eu quero que vocês coloquem para mim. A gente está, obviamente, diante de uma exacerbação de asma. Só que a gente sempre, diante da exacerbação de asma, batendo o olho na paciente, examinando a paciente, a gente tem que classificar ela. É uma exacerbação de asma grave? É moderada? Ou é leve? Que grau é essa nossa exacerbação de asma? Coloca aí para mim nos comentários, eu quero ver como é que vocês estão com relação a isso.
E aí a gente, enfim, vou comentando outras coisas, mas coloca aí para mim, quero saber o que vocês acham. É grave, é leve? Não, Lucas, não tem sinal de gravidade, não. Coloca aí para mim. É uma paciente, né, que estava ali com o uso incorreto da medicação, e aí chegou exacerbada, né? E aí? Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. A exacerbação de asma. Vamos ver aqui. Moderada. O que vocês viram de sinal de gravidade nessa nossa paciente? Sinal de gravidade não, né? Mas o sinal de que ela não está completamente bem, né? Olha, a princípio, eu classificaria essa paciente como leve, porque ela não está desaturando. A frequência respiratória a gente coloca como 30 incursões, mais para cima, para dizer que ela está realmente apneia, que a gente não tem peak flow aqui, para dizer como é que está essa questão. Ela prefere permanecer sentada, mas ela consegue terminar a frase inteira. Né? Ó, se o paciente chega falando assim, Lucas, eu estou com dificuldade e você não consegue nem terminar a frase inteira, agora consegue terminar a frase completa, não está com uma frequência respiratória aumentada, não está com uso de musculatura acessória, então o paciente está com um quadro leve. Mas, quer dizer que eu vou mandar ela para casa? Tchau, bênção, vai para casa? Não. Porque o que acontece? Ela tem uma coisa que a gente tem que tomar atenção, que ela não estava usando em casa os remédios, ela parou por conta. Então a gente não garante que essa paciente tenha uma boa adesão medicamentosa. Tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa instituir algo para ela na emergência. E qual que é o nosso tripé? Qual que é o nosso tripé que sustenta o nosso tratamento de exacerbação da asma? Lucas, beta-2 agonista inalatório, corticoide e oxigênio. Só que eu preciso dar oxigênio para ela? Não, no princípio não, tá saturando 95. Tá bom. Mas a exacerbação de asma tá bom. Então a gente vai fazer o quê? Beta-2 agonista e a gente vai fazer também o corticoide. Só que ela tá falando bem, ela tá conseguindo deglutir, ela tá conseguindo, né, respirar e conseguir deglutir tranquilamente. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer corticoide via oral para ela. E que alternativa coloca isso pra gente? A letra B. 4 jatos de salbutamol inalatório a cada 20 minutos, né? E 40 miligramas de prednisona via oral, que avaria em 1 hora. Né? Estando 1 hora bem, depois, tudo bem, prescrevo para casa. Continua com a prednisona por 5 a 7 dias. Vamos continuar aí com o salbutamol e lembrem-se sempre do retorno. O retorno é importantíssimo para a gente conseguir, depois da exacerbação, arrumar a casa, né, para conseguir ver se ela está usando bem, se usa corretamente, né, o inalador, para ela voltar com o corticoide inalatório, para a gente fazer o step-up, caso precise, tá? Então isso de asma é outra coisa importantíssima que toda a prova cai. Então você vai dar mole de não estudar? Não vai. Você vai pegar lá o Redbook, vai lá na nossa aula da plataforma lá de asma e vai estudar isso bem. Isso tem que estar muito familiarizado para vocês, tá bom? Como é que a gente faz se esse paciente está bem controlado, está mal controlado da asma, né? Lembra daqueles sintomas? Se tiver um sintoma noturno, quantas vezes teve que usar na semana o inalador? Quantos sintomas diurnos de exacerbação que teve? Isso é importantíssimo. Levem no coração de vocês para a prova do Revalida, porque isso sim cai e cai toda a prova. Tá bom? Vamos dar continuidade então. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí pra gente. Seguindo. Questão de número 9, questão de cirurgia, questão tranquilíssima, que traz pra gente um paciente de 60 anos de idade, masculino, que procurou o hospital de atenção secundária com história de olhos amarelados. O que é isso? Tá bictérico, né? Cerca de um mês. Referindo desconforto discreto em epigastro e hipocôndrio direito. Negou febre. Ao exame físico, paciente emagrecido, ictérico, 4 cruzes em 4, eupineico normcorado, abdômen plano, flácido depressivo, com vesícula biliar palpável, indolor. Como é que é o nome disso aqui? Sinal de quê? Coloca aqui pra mim, vai, me deixa feliz. Nessa tarde de sábado, vamos lá, sinal de quê? Vesícula biliar palpável, indolor. Lembra pra mim qual que é o nome? É um nomezinho diferente, né? Coloca aí pra mim. Sinal de Murphy negativo, com base nessas informações, qual que é a hipótese diagnóstica que a gente tem? Pancreatite aguda, colangite, abscesso hepático ou neoplasia de cabeça de pâncreas. Me deixa feliz. Coloca nos comentários como é que é o nome desse sinal que a gente tem. Vesícula biliar palpável e indolor. Vesícula biliar palpável e indolor. Alguém? Bora, galera. Oscar rolando. Coloca aí pra mim. Sinal de Courvoisier-Terrier. Quase. Courvoisier-Terrier. Exatamente essa vesícula que tá ali, virado numa boca de balão, né? Deixa eu tirar isso aqui. Numa vesícula grande. Que tá parecendo um balão. Só que ela não dói, porque a distensão foi aos poucos. É diferente de uma colicistite aguda. O paciente foi lá, colicistite aguda, impactou lá no fundido, por exemplo, o cálculo, e aí aquela vesícula começou a distender, começou a proliferação bacteriana, dói bastante, sinal de Murphy positivo. Agora, essa vesícula que foi crescendo aos poucos, ela é uma vesícula que tá grande, tá virada num balão, mas ela não dói. Tá? Isso é clássico pra gente, esse paciente emagrecido, com essa característica de tumores
periampulares. O que é isso, Lucas? Tumores periampulares. Coloca na tela aí para mim. Tumores periampulares. Vamos lembrar a anatomia aqui. Tumores periampulares, aqui, ó. Tumores dessa região aqui. Dessa região aqui, ó. Aqui, ó. Que vão impactar, que vão impedir a progressão da bile, a drenagem da bile. E aí acumula, e aí começa a crescer, começa a virar um balão essa nossa vesícula biliar. Perfeito? Então, quais que a gente tem? Qual que é o tumor periampular mais comum? O mais comum de todos, neoplasia de pâncreas, neoplasia de cabeça de pâncreas, né? Que vai estar bem aqui na localização. Ah, Lucas, mas tem outros tumores, né? Só anota pequenininho ali. O mais importante que vocês precisam levar com vocês é realmente a neoplasia de cabeça de pâncreas, né? Que dá o sinal de Courvoisier-Terrier, que é o que a gente conhece. Ó, o Niurka colocou sinal aqui, né? Sinal. Vamos colocar aqui para o Niurka poder anotar ali nos comentários, nas anotações, né, de aula, sinal de Courvoisier-Terrier. Este é o nome que a gente tem, tá bom? Então, quais são os outros tumores que a gente pode ter ali da região? Ah, Lucas, ali naquela região eu posso ter colangiocarcinoma distal, né? Colangiocarcinoma distal, que é ali da parte final. Eu posso ter, Lucas, tumor de duodeno? Posso, tumor de duodeno pode impactar, pode apertar e não deixar drenar. Lucas, posso ter tumor da papila de Vater? Posso também. E aí eu vou colocar aqui nos comentários, tumor da papila de Vater. O que é essa papila de Vater, Lucas? Meu Deus do céu, o que é isso? Não lembro. Calma. Lembra que a gente tem aqui, ó, quem permite a passagem é justamente aqui, a gente tem um esfíncter de Oddi, né? Aqui nessa região aqui que é o tumor da papila de Vater, né? Ele pode ter, é um paciente que pode ter essa vesícula de Courvoisier-Terrier, esse sinal, e ter momentos de melena e de alívio da icterícia, porque esse tumor da papila de Vater, ele vai descamar às vezes, ele tem uma necrosezinha da cabeça, que ele cresce muito rápido e acaba necrosando a cabeça e ele cai. Aí cai um pedacinho do tumor, aí desce um pouco a bile, melhora um pouquinho a icterícia, né? Melhorando um pouquinho a icterícia e também causando melena, porque sangra, tá? Então isso assim, eu tô falando com vocês e essa ideia das nossas correções. Vocês têm que vir com a prova já resolvida, já com as dúvidas na cabeça, já o conteúdo um pouquinho dominado, tá? Que a gente vai reforçar os pontos principais, dar aquela dica final, aquele detalhezinho final que você tem que lembrar, né? E essa é uma pegadinha, uma questão que pode derrubar muita gente, que é o tumor da papila de Vater, né? Que é tumor periampular, daquela região ali, mas que tem melena em alguns momentos, que tem alívio da icterícia em alguns momentos, tá bom? Seguindo, isso é importantíssimo, né, para a questão de cirurgia, sempre eles gostam dessa questão de oncologia, de tumores aqui na região mais distal, tá bom? Seguindo, então, questão de número 10, essa questão interessante, a gente tem uma paciente, uma paciente de 32 anos, que retorna ali, a gente foi ver, né, o histórico ali, e ela tinha um VDRL positivo de diluição de 1:2 e um TPHA reagente. Lucas, o que é esse TPHA? É como se fosse o FTABS, é um teste treponêmico da sífilis, tá? Ah, Lucas, teste treponêmico a gente pode utilizar para verificar sucesso de tratamento? Não, é o teste não treponêmico, é o VDRL que a gente usa para verificar sucesso de tratamento, para acompanhar esses pacientes, tá bom? E a gente viu, que ela foi tratada aqui com 3 aplicações, com 2 injeções em cada nádega, né? Então, checou e realmente estava lá no registro, ó, 3 doses de penicilina benzatina, 2.400.000 a cada dose durante o último pré-natal, né? O que isso quer dizer? Que essa paciente tem apenas uma cicatriz sorológica, né? Comprovação do tratamento prévio com penicilina. E tratou, provavelmente, por uma sífilis de duração indeterminada. E assim, novamente, outra questão que é importantíssimo, que vai estar em toda a prova do Revalida que vocês fizerem. Então, eu vou lançar agora para vocês um resuminho, que é importantíssimo. Vocês vão tirar print, vão anotar. Depois, quando tiver essa aula na plataforma, vocês vão pausar e vão anotar isso aqui para mim. Ó, tratamento de sífilis com penicilina benzatina, tá? E aí, sífilis primária, secundária ou latente e recente, a gente trata com uma dose de 2.400.000 unidades intramuscular. Ah, Lucas, não, a minha sífilis ela é terciária, ela é latente tardia, né? Latente tardia, ou de caráter indeterminado, vai ser então com 3 doses, né, de 2.400.000. Tudo na mesma vez, Lucas? Não, separados por uma semana, tá? Então, numa semana faz 2.400.000, 1.200.000 em cada nádega. Na outra semana, mais 1.200.000 em cada nádega. Na terceira semana, mais 1.200.000 em cada nádega, totalizando 7.200.000 unidades de penicilina benzatina. Então, isso aqui é importantíssimo. O Ministério da Saúde está sempre atualizando. A última atualização que teve, ele jogou essa questão de precoce, tardia ali para 2 anos, tá? Mas é isso aqui que vocês têm que lembrar, tá bom? Isso aqui que é importante para vocês. Tiram print, anotem, que isso aqui é uma atualização que vale ouro e vale, às vezes, a tua aprovação no Revalida, tá bom? E como é que é feito o controle de cura? Aí essa eu quero a participação de vocês. Vamos lá. Controle de cura. Trimestral ou mensal? Como que eu tenho que acompanhar? Na gestante, eu quero que vocês me respondam. Na gestante, eu vou fazer VDRL, que é como eu acompanho, né, o sucesso de tratamento. Eu vou fazer mensalmente ou trimestralmente. E aí eu vou segurar aqui o chat aberto até vocês me responderem. Ah, o Rolando já respondeu? Mensal? Mensal. Muito bem.
Rolando acertou em cheio. Gestante tem que ser mensal, minha gente. Isso mesmo. Lembra que a gestante a gente é todo mais cuidadoso com ela, né? A gente tem que estar sempre mais atento. Então, o controle de cura para gente, para paciente que não é gestante, é trimestral, de 3 em 3 meses, que é como o Niurka colocou. Agora, gestante tem que ter um cuidado maior. Gestante, você não fica tranquilo de fazer em 3 meses, porque senão daqui a pouco acabou a gestação, né? E você tem que ver os títulos caindo. Então é mensal, como o Rolando falou, e aposto que o Rolando lembrou aí das nossas aulas que a gente já tinha falado bastante sobre isso. Tranquilo? Então eu vou colocar aqui para vocês em tela. Acho que tá compartilhado, né? Não tá. Compartilhar aqui com vocês para poder ajudá-los. O que é o sucesso de tratamento? Isso aqui vocês também vão levar com vocês. O que é um sucesso de tratamento? Atualmente, para a definição de resposta imunológica adequada, a gente utiliza o quê? A gente utiliza o teste não treponêmico, não reagente, ou uma queda na titulação em 2 diluições em até 6 meses para a sífilis recente e queda na titulação de 2 diluições em até 12 meses para a sífilis tardia, tá bom? Então esse aqui é o que a gente considera sucesso de tratamento, tá bom? Inclusive isso lá na sífilis congênita é importante para a gente identificar se a gestante foi bem tratada, né? Ela tem que ser tratada com penicilina benzatina, tá? Não pode ser com ceftriaxona, não pode ser com qualquer outra coisa. Tem que ser com benzatina, tem que ter verificado a questão de reinfecção. Então isso aqui, sífilis é questão certa para o Revalida de vocês. A Niurka colocou para a gente, e se eu tratar após tratamento? Então foi aqui, após tratamento, sucesso vai ser dessa forma aqui. Lembrando que queda da titulação, lembra que é 1 para 32, aí caiu uma titulação, 1 para 16, caindo uma titulação, 1 para 8, tá? É sempre assim. Certo? Tira print, anota isso aqui que é importantíssimo. Vamos dando continuidade, então a gente vai para a questão de número 11. A gente tem aqui um adolescente de 14 anos, e ó, uma dica importante para vocês aqui. A prova do Revalida é muito cansativa, tem questões que são gigantescas, questões que são grandes demais. Que se você for ler todas as questões, às vezes você gasta muito tempo e vai chegar com tempo apertado, às vezes não resolve toda a prova, tá? Então essa questão é um exemplo clássico. Eu quero que vocês batam o olho, olhem para o final da questão, para vocês poderem responder de maneira rápida e de maneira fácil o que é a questão. Então olha só, paciente, barará, barará, adolescente, daí você olha assim, com reação periosteal do tipo raios de sol e triângulo de Codman. O que é isso? Triângulo de Codman e raios de sol? Fala aí. O que é? Triângulos de Codman e raios de sol. O que a gente tem? Aí ele bota para você osteosarcoma, artrite séptica, sarcoma de Ewing ou artrite reumatoide juvenil. O que vocês acham que é? Isso aqui é questão de saber ou não saber, né? Triângulo de Codman, raios de sol, isso é osteosarcoma, que é o tumor mais comum que a gente tem aí das crianças, que a gente tem que lembrar, tá bom? Isso aqui é saber ou não saber. Só que é isso. Se você sabe, se você lembra, vai ser uma questão que em questão de 10 segundos você olhou. Questão 11, 14, olha aqui, raios de sol, triângulo de Codman, pronto, matou, segue adiante, tá? E eu quero de vocês essa habilidade de resolver questões rápidas, de saber que algumas questões vocês vão ter que matar rapidamente, tá? Eu vou deixar com vocês em tela, eu vou ter que dar uma saidinha rapidinha agora, menos de 1 minuto eu retorno, vou deixar com vocês em tela para vocês verem a imagem aqui e conseguirem identificar para mim aonde que está a alteração, que alteração é essa aqui, isso aqui é de que tumor que está desse lado aqui, que tem reação em casca de cebola. Qual que é esse tumor aqui? Fala aí para mim. E qual que é esse aqui? Coloca aí no chat, menos de 1 minutinho, eu volto aqui. Fiquem tranquilos. Então, galera, voltando, vamos ver o que a gente tem aqui no chat. Sarcoma de Ewing, olha só, muito bem, colocaram pra gente isso aí mesmo. Esse aqui, reação periosteal em casca de cebola, é sarcoma de Ewing. E o raios de sol que a gente tem aqui, olha só a transição dessa imagem, coisa linda. Isso aqui eu quero que vocês lembrem, fica olhando aqui. Aqui, raios de sol, olha só, coisa linda demais. Raios de sol e o triângulo de Codman, isso aqui é osteosarcoma, tá bom? Então, repete comigo, fala aí, não precisa ligar o áudio, fala aí,
em voz alta, se tem alguém em casa, você dá uma disfarçada, fala assim, sarcoma de Ewing, reação periustial em casca de cebola. Reação periustial em casca de cebola, sarcoma de Ewing, reação em casca de cebola, sarcoma de Ewing, tá? Agora, triângulo de Codman, raios de sol, é osteosarcoma, tá? Então, não esquece, osteosarcoma, raios de sol, triângulo de Codman, junto. Agora, casca de cebola é sarcoma de Ewing, casca de cebola, sarcoma de Ewing. Repete 1000 vezes, bota na cabeceira da cama, bota em cima da escrivaninha, em vários lugares para vocês lembrarem, porque se nessa próxima prova cair o sarcoma de Ewing, vocês vão matar em questão de segundos, tá bom? E aí leva também essas imagens, depois vocês vão conseguir pausar, grava bem, imagens bonitas que vão ajudar vocês a lembrar, tá bom? Ótimo, gostei da participação, boa galera, vamos lá. Vamos para a questão de número 12 agora, e fala sobre a nossa querida PNAB, né, a Política Nacional de Atenção Básica. Lucas, eu não sei o que é essa tal de PNAB, meus amigos, quem vai fazer o Revalida precisa saber, tá? Ele estabelece sobre a territorialização e a distrição da clientela. Eu acho que aqui, talvez ele quis dizer a descrição também, né? Porque lembra que a distrição vai ser sobre a questão do território, né? Território. E a descrição é quando você está subscrevendo, quando você está deixando os pacientes que você tem na tua unidade, ali na tua unidade de saúde, nas suas áreas, adscritas, né? Que ele vai estar cadastrado, tudo certinho. Então, a distrição e a descrição, tá? Mas seguindo, então, o que ele coloca para a gente aqui, vamos ver. Permitem o planejamento, a programação descentralizada, né, e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico. Isso é estratégia de saúde da família, né? Está baseado no preceito de responsabilidade sanitária sobre a população do território definido. Opa! E aí, o que a gente tem aqui de importante, né? Vamos já passar para a questão de comentário mesmo. Ó, a territorialização tem início com a definição do território, certo? A gente tem que definir o território, área e microárea, seguida pelo cadastramento das famílias, né, a descrição dessas famílias, que é uma responsabilidade de toda a equipe, tá? Aquele que te dizer, é só os agentes comunitários que fazem isso. Não, é responsabilidade de toda a equipe, tá? E essas questões de preceitos, de organização da atenção primária é extremamente importante que vocês saibam, extremamente importante que vocês tenham em mente, tá? Então, lembrem-se, a descrição, ela é função de toda a equipe, tá? E lembra que o médico de família, a equipe de saúde da família, ela é um recurso de uma população específica, de uma população delimitada, né? Não é lá para todo mundo de qualquer área do posto, não. Você vai definir, né, as áreas, vai definir as microáreas, e dentro daquela área vai ter uma equipe de saúde da família que vai corresponder àquela área, tá? Então você tem essa questão de territorialização e tem a questão da descrição. E lembrem-se que o território, ele não é estático. Não é uma questão que você tem um território e nunca mais mudou. Tchau e bênção, adeus. Não vou mais mudar, não. Está em constante atualização. Tem gente nascendo, tem gente imigrando, então você vai ter que estar em constante atualização, e isso é uma responsabilidade de toda a equipe, tá? Até porque tem coisas que a gente de saúde, por exemplo, acaba desconhecendo, né? Você está ali atendendo o paciente, descobre que tá vindo morar um irmão de outra cidade, aí você já consegue, a partir disso, adicionar esse irmão, já consegue estabelecer o vínculo, enfim, dar continuidade no atendimento, na questão de longitudinalidade, né? Integralidade da atenção primária, tá bom? Isso é importantíssimo para o Revalida, minha gente. Seguindo, então, isso, população definida aqui, meu Deus. E essas questões são nesses momentos que você começa a ler, e aí começa a te dar um sono, porque pensa numa questão gigantesca, né, meus amigos? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Tem questões, assim, que são gigantes, que às vezes vale a pena você dar uma lida meio por cima, assim. Eu vou lá direto para as alternativas, eu gosto muito de ir para as alternativas para ver o que ele está me falando, né? O tratamento do paciente, tá? Então ele quer saber como é que eu vou tratar. O alvo terapêutico, no caso, seria normalizar a pressão. O que ele tem? Será que tem alguma coisa ali na cabeça que pode ser um AVE hemorrágico, um AVE isquêmico? O que está acontecendo que ele está pedindo se eu vou normalizar a pressão, né? Para normalizar a pressão, teria que ser um AVE hemorrágico ou uma dissecção aórtica. Após compensação clínica, seria fundamental ressecar o tumor de adrenal. Nicardipina e labetolol por via intravenosa seriam excelentes escolhas farmacológicas para a redução da PA do paciente. Tá falando de reduzir PA de novo, em razão da presença de trombose da artéria basilar. Opa, uma AVE isquêmica, talvez? Deveria ser adicionada a anticoagulação plena. Então eu vou ir para a questão já sabendo que eu tenho que achar alguma coisa com relação a isso, né? E é um paciente de 48 anos, eu venho aqui, confusão mental, cefaleia-amaurose bilateral, e aí ele tem um exame de imagem. Tem um exame de imagem, isso me facilita um monte, né? Então na ressonância magnética, imagem pesada em T2, revela a presença de hiperintensidade de sinal nos lobos occipitais, sem limites bem definidos. Isso aqui é AVE isquêmico? Não. Isso aqui é AVE hemorrágico? Não. Tá? O que é isso, Lucas? Um paciente que está com uma PA lá em cima, 24 por 16, né, 240% 60, e está com cefaleia, confusão mental, né? O que é isso? Falem para mim. Qual que é o meu diagnóstico que eu tenho aqui? Me digam, o que esse paciente tem? Cara, esse diagnóstico diferencial é maravilhoso, é um dos diagnósticos difíceis de você fazer na prática e que traz muita dúvida. Se um paciente destes chega na emergência ali com confusão mental, a PA 240% 60, você fica pensando em AVE, né? Mas você tem que fazer um diagnóstico diferencial importante, que é do quê?
Coloca aí para mim. Esse diagnóstico, assim, ó, é importantíssimo. É um dos mais difíceis da prática ali, que gera muita dúvida, né? O que a gente tem? Ah, Lucas, se eu for ali pro lado da pressão, o que é isso? Uma emergência hipertensiva. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá? E aí, mais o quê? Bora, galera, bora. Estamos em 12 aqui já, olha só, coisa linda. Vamos ver quem chegou por aqui. Célia Angélica, Del, José Manuel. Sejam bem-vindos, gente. Vamos lá. E aí, o que a gente tem? Lucas, cefaleia, confusão mental. Aí eu olhei no exame de imagem. O que o meu exame de imagem mostrou? Um edema na região. Essa hiperintensidade aí em T2, o que é isso? Isso é edema, tá? Na região occipital, o que explica a alteração visual dele, né? Então, eu tô com uma encefalopatia hepática, uma encefalopatia hipertensiva, desculpa. A gente está acostumado tanto a falar em encefalopatia hepática que sai automático às vezes, né? Encefalopatia hipertensiva. Sério, Lucas, sério, encefalopatia hipertensiva é o nosso diagnóstico aqui. Tranquilo? Tranquilo, Lucas. E aí, o que eu tenho que fazer, né? É irreversível, é uma condição plenamente reversível se a gente reduzir essa pressão arterial, tá? E olha o que eu falei, olha o que eu falei, olha o que eu falei. Eu falei reduzir a pressão, eu não falei normalizar. Eu falei reduzir a pressão arterial, não é normalizar. Porque pensa, esse paciente que está lá acostumado com uma pressão de 240, eu chegar e baixar a pressão dele, pego lá o Nipride, vou botar Nipride em bomba de infusão, baixei 120, o paciente choca. O paciente choca, porque os órgãos dele, né, os rins, cérebro, tudo isso está sendo perfundido com uma pressão de 240. Se do nada, em poucos minutos, eu baixar essa pressão para 120, normalizar a pressão, esse paciente vai chocar. Esse paciente vai chocar. Então, você não normaliza a pressão diante de um paciente com emergência hipertensiva. Você vai reduzir, e anota aqui, até 25% em uma hora. Tá? Até 25% do valor de pressão em uma hora. Tá? Não é para dar uma pancada forte, porque senão esse paciente choca. Tá? Então, vamos ver se a gente encontra isso no nosso paciente com uma encefalopatia hipertensiva, uma emergência hipertensiva. Vou normalizar a pressão? Não. Tumor adrenal, nada a ver, não tem nada a ver com isso. Não é trombose de artéria basilar, até porque aqui na ressonância, ó, hiperintensidade, isso aqui é só um edema, porque está chegando com muita pressão esse sangue ali no cérebro. Tá? Então é só um edema. A gente vai baixar. Tem gente que não gosta de usar o Nipride, né, em bomba de infusão, que é o que a gente normalmente usa. Lembra que o Tridil a gente vai usar mais em questões de infarto, né, para segurar a pressão. Mas, enfim, nicardipina e labetalol por via intravenosa seriam excelentes escolhas farmacológicas para redução e não normalização, redução da PA do paciente. Tranquilo? Essa questão é um pouquinho mais difícil. Coloca aí para mim se ficou tudo bem, se ficou alguma dúvida, tá? Tranquilo? Respire um pouquinho, tome uma água. A ideia é que a gente, que nem eu falei, vocês venham com as dúvidas já, estejam resolvidos essa prova aí de 2021. Assim que a gente terminar de 2021, a gente vai começar de 2022, sempre trazendo detalhes importantes, coisas que podem cair na próxima prova, tá? Então, venham afiados, cafeína na veia, porque vai ser intenso essas 2 horinhas que a gente vai ter, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí para mim que a gente vai conversando. Vamos dando continuidade, então. Questão de número 14, mais uma questão, aquelas gigantescas, né? E o que a gente tem aqui? Paciente masculino de 50 anos que notou o aparecimento de nódulo endurecido em fossa supraclavicular esquerda. E aí, basicamente, ele coloca aqui para vocês, ó, como o cirurgião deve abordar o paciente e os seus familiares. Então você viu, ele chegou ali com um nódulo, daí você lembra, nódulo endurecido na fossa supraclavicular, o que é isso? Nódulo de Virchow. Nódulo de Virchow tem muito a ver com tumor, com câncer de estômago, tá? Nódulo de Virchow, aqui em cima, supraclavicular esquerda. Então você já pensa, protocolo de más notícias. É isso que você vai ter que fazer. E isso cai. E, gente, até uma questão de... Eu não sei quem aqui vai fazer a prova prática. A prova prática agora do Revalida. Coloca aqui para mim, eu vou fazer a prova prática. Porque vieram alguns alunos antigos conversar comigo, pedir se não tinha como a gente fazer alguma coisa de... Enfim, dar uma complementada, questão de prova prática. Se alguém tiver interesse, depois eu posso deixar meu contato, a gente pode combinar algumas aulinhas particulares, coisas assim, para guiar vocês na questão da prova prática. Na hora das estações, tá? Isso é uma coisa que eu tenho bastante experiência. Os documentos que vocês têm aí da Medix de mapeamento das provas práticas, foi tudo eu que fiz. Então, eu tenho alguns vídeos de simulações já feitas, tá? Em laboratórios, em coisas assim, de sutura, de procedimentos, que pode ajudar vocês. Então, depois eu deixo o meu contato, se alguém for fazer a prova prática agora do Revalida, tiver passado na primeira fase, ou tiver algum amigo que vai fazer, vocês podem passar para eles, pra gente dar essa direcionada, e juntos aqui, né, quando é diretamente aqui no Zoom, vocês abrem a câmera, conversam, tende a ser algo que vocês ganham bastante, daí a gente vai simulando juntos, como que vocês vão ter que se portar e se comportar lá no dia da prova prática para poder gabaritar as estações, tranquilo? Depois eu deixo meu contato, se vocês quiserem passar para alguém, ou até se estiverem se preparando para a prova prática, estaremos aí à disposição para ajudar vocês diretamente, tá bom? Mas enfim, protocolo Spikes
É isso aqui que a gente tem, spikes, é isso aqui que ele quer de vocês, protocolo de más notícias. E isso cai, por que eu falei da prova prática, né? Porque isso cai na prova prática também, de você poder colocar o paciente sentado, preparar a má notícia que você vai dar, tá? Então, olha só, é o que ele coloca na letra B pra gente, protocolo spikes. O S é de setting up, você não vai chegar lá com o paciente em pé, lá no corredor e vai dar notícia, não. Você tem que preparar o encontro, né, colocar ele sentado. E o segundo aspecto é o perception. Você tem que perceber o paciente, né? Tem que saber o quanto que ele tem de conhecimento, né? Então é isso que ele coloca aqui pra gente, ó. A letra B, preparar o local e o momento adequado. Percepção do paciente do que ele sabe, né? O que ele tem de conhecimento da condição atual dele. Aí você tem que convidar o paciente, olha, você quer saber sobre o que você tem, né? Invitation, né? Invitation. Aí tem o K de knowledge, tá? Knowledge, que é transmitindo as informações de maneira clara, de maneira simples, para o paciente entender, tá? Então aqui, ó, percebe acerca de sua condição atual, pergunta ao paciente se ele deseja saber sobre o diagnóstico, né? Isso é invitation, né? Ou se prefere que seja comunicado à sua família em primeiro momento. E aí ele pula o knowledge, tudo bem, e aí tem os emotions, ó, emotions, expressão das emoções. Você vai acolher o paciente, né? Ó, o médico deve informar aqui o knowledge, então ele colocou aqui, e acolher as reações do paciente, então emotions, né? O que ele esqueceu, na verdade, foi o último S, né? Que é resumir e organizar as estratégias. Então, isso aqui também importantíssimo. Printa, anota, escreve assim, ó, protocolo SPIKES, é protocolo de comunicação de más notícias. Como que você vai transmitir essa informação para o paciente? Aí isso tem que estar na tua cabeça, sequencial, o que você vai fazer, até para na hora da prática lá, se alguém for fazer, claro que todos vocês eventualmente vão fazer a prova prática, né, sendo aprovados na primeira parte, e o bom é que agora você aprovando na prova objetiva, você pode fazer mais de uma vez, né, a segunda fase, então, ótimo, maravilhoso. Então, todos vocês vão fazer. Se não cair na prova teórica, vocês levam esse conhecimento para a prova prática e até para a vida também, né? Importante isso, tá bom? Seguindo o jogo, então, vamos ver que horas são. Meu Deus, já são 2h10, vamos dar uma acelerada aqui. A gente tem um paciente de 2 anos, sexo masculino, que chega para o atendimento de um hospital público com um relato de ter iniciado há 5 dias, coriza serosa e tosse seca irritativa. Tosse seca irritativa, evoluiu hoje com febre elevada, secreção nasal mais espessa, tosse produtiva e com boa secreção alimentar. O exame físico, aparelho respiratório, saturando 96, taquipneico, murmúrio vesicular diminuído, em base do hemitórax direito, frêmito tórax local com maciez, né? Maciez, e crepitações grosseiras audíveis no mesmo local, tá? O que a gente tem que esse paciente tá? Foi testado, Covid negativo, né? O que a gente tem? Ele tá com clássico pneumonia adquirida na comunidade, tá? Pneumonia adquirida na comunidade. Lembra que na criança começa ali com um quadro viral mais inespecífico, e aí o paciente torna-se taquipneico, e aí tem essa hemiologia clássica do tórax, né? Que a gente foi ali, auscultou esse paciente, estava crepitando, estava com aumento do frêmito vocal. O que isso quer dizer? Provavelmente deve ter um derrame pleural associado, né? Então, ótimo, a gente já conseguiu identificar derrame pleural não, na verdade uma consolidação, né? Que o derrame pleural ele vai diminuir o frêmito, que tem um líquido que impede a comunicação do som ali, né? Então, provavelmente uma consolidação. Esse seria o certo, né? Frêmito tórax vocal aumentado, uma consolidação. Isso é bem legal também de semiologia respiratória para a gente saber. E, Lucas, pneumonia adquirida na comunidade. Um quadro clássico, um quadro típico. Eu penso em que bicho? Em que bicho que eu penso? Pneumococo, tá? Vou botar aqui para vocês, pneumococo. Tem que ser a nossa primeiro bicho que a gente pensa. Então, não vou tratar com azitromicina, porque eu pensaria em bicho mais atípico. Claritromicina também não. Ceftriaxona, se eu fosse internar esse paciente, tivesse algum sinal de gravidade, a princípio ele está tranquilo. Então, a boa e velha amoxicilina dá conta muito bem, e a gente vai passando para a próxima questão. Essa aí, tranquilo, né? Questão carinha do Revalida também, né? Vamos lá. Questão de número 16, o que ele pede para a gente aqui, ó? Foi apresentado qual atributo da atenção primária? Qual que é o atributo que foi apresentado? Né? O que a gente tem de atributo aqui? E aí, vamos focar nessa parte final aqui, ó. Que ele informou que a curandeira da comunidade orientou quais chás ela deveria tomar. E o médico, então, identifica que essas plantas medicinais não têm interação com os medicamentos prescritos, nem pioram a diabetes ou causam risco à saúde. Concorda com seu uso, reforçando a prescrição realizada. Então, o que é isso? Que é uma competência muito importante para a gente, médico de família, médico da unidade básica de saúde, para a gente ter e reconhecer quais são as práticas, quais são a questão cultural dos pacientes. Né? A gente não vai chegar e falar assim, não, tá errado isso aí, tira tudo, para com isso. Medicina baseada em evidências. Calma. Porque às vezes é ali, nessa arrogância, nessa prepotência, que você perde o paciente e ele não vai ter adesão medicamentosa. Então você vai reconhecer, né, aquela questão, vai ver se não tem interação medicamentosa, ver se não tem efeito colateral. Não tendo, sendo algo tranquilo, que não cause dano ao paciente, tudo bem, tranquilo, continua o acompanhamento lá, mas eu quero que você reforça, né? Reforça, olha, eu entendo, faz parte, tranquilo, e eu reforço que você faça esse tratamento junto, tá? Então isso se chama, e o Rolando colocou pra gente aqui, competência cultural. Ótimo, importante que vocês reconheçam essa questão, tá? Que vocês tenham essa competência para reconhecer a competência cultural. Tranquilo? Tranquilo, Lucas? Dando uma respirada. Alguma dúvida por enquanto? Tudo tranquilo?
A gente vai uma próxima questão um pouquinho mais longa, tá? Essa questão de atributos essenciais da atenção primária, anota aí, ó, faz um asterisco do lado. Atributos essenciais da atenção primária. Isso é algo que também vocês têm que ter gravado, tá? Depois passo meu contato, se alguém quiser, eu tenho no meu quadro, anotado ali, anotado bem bonitinho, atributos essenciais, porque eu olho todo dia para isso, que é importantíssimo. Importantíssimo a gente sempre lembrar, sempre ter em mente, tá bom? Vamos lá, então, para a próxima questão. Opa, deixa eu compartilhar aqui a tela novamente com vocês. Aquela questão que cansa, questão gigante, né? Mas a gente vai dar uma lida que ele quer da gente aqui, com base nos dados apresentados, a cenário alternativo contém um diagnóstico. Então, ele quer o diagnóstico e o raciocínio e conduta corretos, tá, Lucas? Ele quer saber de tudo. Então, vamos dar uma lida mais rápida. Aqui um paciente de 40 anos, sexo masculino, sofrido, queda da laje, e aí ele apresentava da sua própria altura, o paciente não possui comorbidades, não faz uso da administração, lê bem rapidinho aqui, só bater nos pontos principais. Conversava, respondia, então ele teve o quê? Ele teve um TCE, né? Teve um TCE, mas ele estava conversando e respondia as perguntas do médico sem dificuldade, com frases ordenadas, mobilizava os 4 membros espontaneamente e havia abertura colular espontânea. Então, o que isso quer dizer? O Glasgow dele é de 15. É de 15, ele não perdeu ponto em nada, tá? Tá falando bem, tá respondendo bem, não perdeu nada de ponto no Glasgow, né? Ele tinha batido a cabeça, que comentou pra gente que tinha o TCE, avaliação primária e secundária, e aí foi feita tomografia. Tomografia, olha só, tomografia sem contraste, discreto hematoma extradural à direita. Então a gente está diante de um hematoma epidural ou extradural, tá? E aí o quadro evolui. Cerca de 2 horas após o exame de tomografia, o paciente apresentava-se com abertura ocular apenas ao estímulo doloroso e fala com palavras inapropriadas. Apresentou 2... Ixi, o que aconteceu, Lucas? O que aconteceu? Hemiparesia à esquerda. PA subiu lá, ó, 118%. Ixi, o que aconteceu? Ele piorou. Lucas, o que aconteceu com esse paciente? Ele teve um hematoma epidural, né? Aí tem aquela coisa que eu quero que vocês lembrem, hematoma epidural, intervalo lúcido. Hematoma epidural, intervalo lúcido. Vou até escrever para vocês aqui, porque eu quero que vocês escrevam comigo. Hematoma epidural, vocês vão lembrar do intervalo lúcido, isso é importantíssimo, importantíssimo. O paciente tem rompimento da artéria meningia média, normalmente, né, uma pancada aqui na região temporal, e como é uma artéria, né, o paciente deu a pancada, na hora da pancada ele, caiu. Aí depois voltou, e aquilo ali vai acumulando, e é uma imagem que parece um limão, vai lembrar disso aqui, ó, lemon, parece um limão, e vai crescendo e vai empurrando as outras estruturas ali internas, né, vai empurrando a região cefálica, até que aumenta a pressão intracraniana, e aí pode ter herniação de Uncus, e esse paciente rebaixa, tá? Então é um paciente classicamente que leva uma pancada forte, tá? Aqui tem rompimento da artéria meningia média, normalmente região temporal aqui, e aí no início ele tá bem, depois rebaixa, né, intervalo lúcido, hematoma epidural. Então vamos ver se a gente encontra algo que satisfaça esse nosso raciocínio, né? Vamos ver o que a gente tem aqui, algo que seja nesse sentido. O paciente apresentava admissão, trauma crânioencefálico leve. Sim, Lucas, ele estava com Glasgow de 15, não perdeu ponto para nada. Após as tomografias, evoluiu com hipertensão intracraniana. Sim, está hipertenso, né? Olha aqui, ó, hipertenso e daí está taquicárdico, de Cushing, né? E aí, herniação de Uncus, deve ser realizada a avaliação neurocirúrgica imediata para descompressão intracraniana. Perfeito. E agora, como eu sou muito legal com vocês, deixei aquele resuminho amigo, aquele resuminho que você vai bater print, que você vai bater foto, depois lembrando, esse vídeo vai lá para a plataforma, caso queiram assistir de novo, então anota comigo e grava, que são essas informações aqui que vocês têm que levar para a prova. Lucas, você cortou a alternativa D? Cortei, porque não importa, tá? É isso aqui, ó, comparação do subdural com o extra e epidural, tá? O epidural que é o da nossa questão, né? A frequência, subdural é o mais comum, epidural mais raro, vasos do subdural, veias ponte, então são veias, então o acúmulo de sangue é mais tranquilo, ele vai acompanhando ali a concavidade, tá? Enquanto que na artéria meningia média é um sangramento que acumula de maneira mais importante, que vai herniar ali, tá? E aí você tem fator de risco aqui para o subdural, atrofia cortical. Quem tem atrofia cortical? Idoso, alcoólatra. Lucas, por que acontece isso? Lembra, se o paciente tem atrofia cortical, as veias pontes vão ficar mais esticadas, tá? Porque, por exemplo, a gente, jovem, enfim, sem comorbidades e tal, Lucas, eu é alcoólatra, não, brincadeiras à parte. Então, as veias pontes vão ficar ali mais tranquilas. Agora, se o paciente tem atrofia cortical, ela puxa como se fosse uma cordinha, fica tensa as veias pontes. E aí tem uma pancada na cabeça, tem mais chance de romper essas veias pontes, tá? Por isso que o fator de risco para subdural ali é maneiras que você acaba esticando, digamos assim, essas veias pontes. E aqui no extradural, trauma grave, né? Em que nem eu falei, um trauma mais intenso no osso temporal. E a clínica progressiva aqui no subdural, porque vai acumulando aos poucos, enquanto que aqui tem um intervalo lúcido, é a nossa palavra-chave aqui, tá? E aí, aqui tem para vocês um macetinho também visual bem legal para vocês lembrarem. Bem interessante aqui, ó. Desse lado, quer ver? Deixa eu pegar a canetinha de novo. Desse lado aqui, a gente tem o da nossa questão. Lemon. Ó, você vai lembrar aqui de limão, né? Lemon. Deixa eu escrever aqui. Lemon.
Você vai pegar essa letrinha aqui, ó, epidural, lemon, epidural, que, ó, forma uma concavidade dessa forma, ó, parece um limãozinho, tá? Lemon é o epidural. Ah, Lucas, e aqui do outro lado, aqui a gente tem uma banana, né? A gente tem uma banana, então a gente tem o subdural aqui. Subdural, banana, que acompanha, né? Forma uma imagem assim que acompanha a concavidade, né? Como se fosse uma bananinha. Opa, que desenho horrível aqui, ó. Foi, isso é uma banana, tá bom? Então agora vocês não esquecem mais, lemon, se cair uma imagem assim, você vai lembrar de concavidade, que lemon epidural, enquanto que a banana é o subdural, banana subdural, tá bom? Que vai acompanhar a cavidade. Ótimo, show de bola. Esse resuminho, amigo, leve com vocês, vai cair certamente em próximas questões. E aqui eu deixei com vocês, ó, anotem aí o número, caso vocês queiram, até para ajudar, auxiliar vocês, caso não queiram alguma dúvida, alguma aula particular, alguma coisa, principalmente essa questão aí depois de prova prática, né, para a gente simular juntos aqui, frente a frente. Esse é meu número de telefone, prefixo 48996907763, tá bom? Anotem aí, vamos dar seguimento. Aqui a gente tem a questão de número 18, vamos ver que elas são 2h22. Questão longa também, vamos encurtar aqui um pouquinho, que a gente tem de importante aqui que temos que saber. TSH dessa paciente, 5,5, então está com TSH aumentado, mas o T4 livre está normal. O que é isso? Isso é hipotireoidismo subclínico, tá? Hipotireoidismo subclínico. E aí eu pergunto para vocês, Lucas, eu preciso tratar todo paciente com hipotireoidismo? Não. Eu vou tratar o hipotireoidismo subclínico em que situações? Anota aí para mim. Pega uma canetinha e anota. Ah, Lucas, estou sem caneta. Pega rapidinho, vai lá. Quais situações que eu preciso tratar o hipotireoidismo subclínico? Aqueles pacientes que estão com TSH acima de 10, então assim, T4 livre está normal, mas o TSH está muito aumentado, está acima de 10. Trata. Gestantes ou mulheres que queiram engravidar. Vou tratar hipotireoidismo subclínico na gestação ou em mulheres que estão planejando engravidar. Pacientes que têm alguma sintomatologia diretamente relacionada a esse hipotireoidismo subclínico, uma dislipidemia importante, um paciente com uma depressão grave, alguma coisa assim que você possa, esse TSH aí tá alto ali, tá um 7, 8, e o paciente tem uma dislipidemia importante, tem ali uma depressão, eu posso tratar, porque pode estar contribuindo para isso. Outra situação, paciente que tem títulos de anti-TPO muito altos, que invariavelmente ele vai evoluir para um hipotireoidismo franco. Então, por exemplo, TSH ali de um 7, 8 e um anti-TPO nas alturas. Lembra que o anti-TPO é o anticorpo da tireoide de Hashimoto. Tireoide de Hashimoto, que é o principal causa de hipotireoidismo, tá? Então, Lucas, anticorpo muito elevado, esse paciente vai evoluir eventualmente para um hipotireoidismo franco, que posso tratar, tá? Então, são essas situações. TSH muito aumentado, gestante ou pacientes que queiram engravidar, situação que o paciente está com alguma sintomatologia relacionada ao hipotireoidismo, ou então que tem um títulos anti-TPO muito altos. E, vamos voltar aqui para a nossa questão, né? Essa situação, aqui, voltou. Essa situação, a nossa paciente, ela tinha uma clínica de constipação, mas não era algo que estava muito relacionado, porque tratou clinicamente e melhorou. Depois vocês podem rever, foi tratado clinicamente e melhorou a constipação. Então não era, né? Baixa ingesta de água e pouco consumo de frutas e verduras. Então o tratamento clínico resolvia essa questão, não era doença relacionada ao hipotireoidismo. Orientar, então, não usar levotiroxina, pois trata-se de um caso de hipotireoidismo subclínico, sem necessidade de tratamento, tá bom? Então, tranquilidade, a gente segue para a questão de número 19. Que a gente tem um lactente de 6 meses e as vacinas tinham sido administradas só até o 5º mês. Ou seja, a gente precisa realizar as vacinas dos 6 meses. Quais são as vacinas dos 6 meses? Ah, Lucas, não me diga que eu tenha que decorar o PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Claro, óbvio, né? Isso talvez seja uma das coisas que mais seja importante você lembrar, porque também sempre é uma questão. Assim como asma, assim como sífilis, PNI, vacinações, leva no lado esquerdo do peito, vai precisar usar na hora da prova, sem dúvida, tá bom? Então, PNI, Programa Nacional de Imunizações, você precisa saber. Aos 6 meses de idade, quais vacinas eu preciso realizar? Letra de número. Letra qual é aqui? Tem que ser rápido. Quando você vê essa questão aqui, tem que ser uma questão que em 10 segundos você mata. Lá tem 6 meses, parará, só fez até o 5º mês vacinas. O que eu tenho? Pentavalente, tem que fazer, e tem que fazer a VIP também, né? A inativada para poliomielite. E aí, como eu sou muito parceiro com vocês, trouxe uma atualização muito legal, que vocês precisam saber que é desse ano, então provavelmente vai estar na prova de vocês, tá bom? Que é sobre as campanhas de vacinação do sarampo e da influenza, tá? Porque no ano passado, em 2021, a campanha de vacinação da gripe englobou os pacientes de 55, de influenza, né? Englobou os pacientes de 55 a 59 anos, o que normalmente não acontecia. E esse ano voltou a não acontecer. Então voltou a ficar a questão da imunização para influenza a partir dos 60 anos apenas, tá? Ah, Lucas, e paciente 55, 59, só se tiver comorbidade, né, indicação clínica, mas não é de padrão da campanha, tá? Então vou deixar isso aqui para vocês, esse quadrinho aqui importante de atualização, tá?
É por isso que foi colocado aqui, ó, a atualização importante. Questão de vacinação contra o sarampo, tá? Lembra, sarampo, vacinação de trabalhadores da saúde, do dia 4 de abril a 2 de maio. Inclusive, coloquem aí nos comentários, você já fez a vacina do sarampo? Eu já, e a da influenza também. Aqui, ó, já tá passando o tempo, né? Ó, vacinação de trabalhadores de saúde, juntamente com a primeira etapa da vacinação contra a influenza. Tá? Foi feito junto, tranquilamente. E de 3 de maio a 3 de junho, campanha seguinte para crianças de 6 meses e menores de 5 anos, tá? Juntamente com a segunda etapa da vacinação contra a influenza. Importantíssimo. Tira print, isso vai cair na prova de vocês, meus amigos, tá? E aqui outra questão, então aqui da influenza, daí tá, esse aqui é do sarampo, e aqui é da... Ah, Lucas, o sarampo é feito com o quê? Com a tríplice viral, né? Tá, tríplice viral. E aqui, influenza, de 4/4 a 30/4, idosos com mais de 60 anos, né, e trabalhadores de saúde, e depois aqui, ó, de 2/5 a 3/6, aí vai ser crianças de 6 meses e menores de 5 anos, e aí tem gestante, indígena, professores, enfim, tá? Isso aqui é importantíssimo, tira print, depois vai ficar gravado na plataforma de vocês, vão lá, revejam, que isso aqui é importante, tá? Fácil para vocês. Quem que precisa fazer a vacina do sarampo, com a tríplice viral, e quem precisa fazer a questão da influenza, que lembra que agora não vai mais incluir do 55 ao 59, como foi no ano passado, tá bom? Segue o jogo. Ah, não, trouxe uma coisa legal para vocês antes também. Vocês encontram aqui um adolescente nunca antes vacinado. Quais são as vacinas que ele precisa realizar? Então vai lá. Agora a participação de vocês. Vamos lá, vou até chamar vocês. Ivanor, Paulimar, Rolando, Oscar. Participem. José Manuel, Célia, coloquem para mim. Um adolescente, isso aqui é algo que pode cair também. 14 anos, por exemplo. 14, lá dos seus 14, 15 anos. Nunca fez vacina. Saiu sei lá da onde, nunca fez vacinação. Quais são as doses que ele precisa realizar? Que a gente precisa garantir que ele tenha feito. Nilka colocou pra gente HPV, ótimo, HPV precisa mesmo, é algo específico do adolescente. Aí colocaram pra gente hepatite o quê? Hepatite A, hepatite B, o que a gente precisa? Coloca aí pra mim. Hepatite B, boa, Rolando, quantas doses? 3 doses. Nilka colocou também, hepatite B, boa. 3 doses a gente precisa ter de hepatite B. Então vamos construindo. Eu preciso que esse paciente adolescente, nunca antes vacinado, olha que coisa bizarra, nunca antes vacinado, o que ele precisa ter? Influenza não, a princípio ele não está dentro do grupo que precisa, não está dentro do grupo de risco, né, a princípio sem comorbidade, vamos colocar aí. O que eu preciso? Gente, ele nunca antes foi vacinado, boa, a Estela colocou pra gente, antitetânica, qual que é? DTP, né? Ah, Lucas, ele é DTP? Não, DT, lembra que ele não pode, o Oscar colocou pra gente, ele não pode pertussis no momento, tá? É só DT, que é Dzinho tesão, né? Dzinho tesão, a gente tem que ter o componente da difteria baixinho. Então, boa, construímos agora hepatite B, HPV, DT, difteria e tétano. Quais outras? A gente comentou dela aqui antes. Se não era influenza, tríplice viral, ele tem que ter 2 doses da tríplice. 2 doses da tríplice. Boa, Rolando colocou pra gente meningo, tem que ter meningo. Agora atualização, ACWY, meningo ACWY, tá? E tem que ter uma que vocês estão esquecendo também, que é da febre amarela, tá? Então vou facilitar a vida de vocês, vou deixar aqui no quadrinho, adolescente nunca antes vacinado, tá? Dos 10 aos 19 anos, quais são as vacinas que ele tem que ter? Hepatite B, 3 doses, temos que garantir que ele tenha que ter 2 doses da tríplice viral. Difteria e tétano aqui, ó, 3 doses, garantindo os reforços depois de 10 em 10 anos. Tem que ter uma dosezinha da febre amarela, e para todos os adolescentes conforme faixa etária, HPV e meningo ACWY, tá bom? Isso aqui levem com vocês, é importantíssimo. Tira foto, printa, anota, importante, tá? Ótimo, seguindo. Isso aqui é um resuminho amigo também, hein? Parceria. Vamos lá. Questão de número 20. Eu tô aqui com um paciente aqui, equipe de saúde da família, toda a unidade tá... esse aqui é os quadros de diarreia que a gente tem, né? O que aconteceu? Diarreias graves que foram acontecendo nessa região, e o que ele pede, o que a gente precisa fazer aí que tá faltando? O que tá causando essa situação aí dessas diarreias graves, né? Que teve até internação. Tem 2 coisas principais que a gente precisa lembrar, tá? Depois, como a questão é muito grande, depois vocês leiam com mais calma, pode pausar ali depois o vídeo que vai para a plataforma, mas tem 2 coisas principais que a gente precisa lembrar. Não está tendo saneamento básico e não, tá? Essa escola, essa região não está na área de cobertura da PS. Isso é o principal, é a raiz do problema, tá? Lucas, ele colocou ali para mim que eu preciso usar filtro, que outras coisas estão erradas. Sim, educação, sim, a gente precisa fazer isso. Mas isso é a pontinha do iceberg, eu preciso agir na raiz do problema. E como é que eu vou agir na raiz do problema? Garantindo o acesso a saneamento básico, né, e atenção primária à saúde. Então, vem comigo, vamos ver se a gente encontra essa alternativa que satisfaça essa questão. Aqui, letra C, a falta de acesso aos serviços de saúde, tanto da atenção primária, saneamento básico, né, acompanhamento regular com a equipe de saúde, é um fator associado ao desfecho desfavorável dos casos, com aumento de quadros graves de diarreia com necessidade de internação hospitalar, tá? Então, sempre ter essa questão, o que vocês vão levar disso? Que a atenção primária e saneamento básico são importantíssimos para você evitar agravos de saúde na população,
tá? Então, essa é a mensagem principal dessa questão. Mas vamos lá, seguindo, que a gente tem mais algumas legais para discutir. Questão de número 21. 21. Aqui a gente tem um homem de 58 anos que foi atendido em um ambulatório de hospital secundário. Ela estava sangramento e muco nas fezes. Sangramento e muco nas fezes referia também a alteração do hábito intestinal. Com o aumento do número de evacuações a 5 meses. O que é isso? Isso é clínica, isso é clínica clássica. Clássico de quê? De câncer coloretal, meus amigos, câncer coloretal. E aí, o nosso examinador aqui não ficou para trás e fez o toque retal muito bem, esperto, evidenciando uma tumoração na parede posterior do reto, aproximadamente 7 centímetros acima da borda anal. Ok, então eu tenho um tumor, uma suspeita de câncer coloretal, fiz o toque, 7 centímetros da borda anal. Lucas, vamos já sair operando? Vamos tratar esse paciente? Não, calma. Eu preciso fazer biópsia, eu preciso de um histopatológico para conseguir ver o quê? Se é um adenocarcinoma realmente, e também colonoscopia. Esse é um conceito importante que vocês têm que levar. Que os tumores da região coloretal, eles têm a característica de serem sincrônicos. O que isso quer dizer? Que pode ter um tumor em sigmoide e um tumor lá no seco. Então você precisa fazer a colonoscopia para averiguar todo o trato gastrointestinal baixo ali, né? Trato gastrointestinal baixo não, né? Questão de colo e reto, para poder assegurar que não tenha outro tumor associado, tá? Então a melhor resposta pra gente, nesse quadro clássico de câncer coloretal, é realizar o quê? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui, é realizar a colonoscopia com biópsia, tá? E aí, 58 anos, queria chamar a atenção para você, 58 anos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer rastreamento. Lucas, a gente tem que rastrear esse paciente sim, a partir dos 50 anos, se não tiver nenhum fator de risco, né? E aí tem coisas mais específicas. Lucas, o paciente tem fator de risco. Então posso começar antes, ali com 45 anos, por exemplo, né? 40 anos, dependendo da idade do familiar. Enfim, e a gente pode, sem dúvida, tá rastreando esse paciente, tá bom? Vamos voltar lá, então. Agora para a próxima questão, se tiverem alguma dúvida, deixem aí. Próxima questão, número 22. O que a gente tem aqui? Paciente, homem, 42 anos de idade, que foi operado em um hospital secundário com quadro de apendicite aguda. Então, um pouquinho mais velho para ter apendicite, mas ok. Com abscesso em apêndice reto-fecal fase 3. Reto-secal, fase 3. Então já estava um pouquinho complicado, né? Aí ele operou no terceiro dia de pós-operatório, começou a apresentar picos diários de aumento de temperatura, febre no pós-operatório. Aí ele está com leucocitose, está com PCR elevada. Quais são as causas de febre no pós-operatório? Digam para mim aí. Quais são as causas que a gente tem de o quê? De febre no pós-operatório? Lucas, eu tenho pós-operatório imediato, né? Até 48 horas, por ali, antes das 72 horas, antes do terceiro dia, e tem aquelas causas depois das 72 horas, que é o caso do nosso paciente, que tem uma febre de início mais tardio, né? Não precoce. E, Lucas, estou lembrando aqui, coloca aí para mim, se vocês lembram alguma coisa, né? Coloca aí para mim. Niurka pediu pra gente aqui, rastreamento até 75 anos, câncer coloretal. Isso não é consenso, né? A questão do... A gente tem que seguir na prova do Revalida muito mais do que o Ministério da Saúde coloca, né? Então eles colocam lá pra gente pesquisa de sangue oculto, né? Sangue oculto, não com colonoscopia, tá? Então as sociedades de especialistas, né? De cirurgiões, de coloproctologistas, eles colocam, vamos fazer colonoscopia, né? Então eles até estendem um pouco mais. Mas o Ministério da Saúde em geral fica ali dos 50 aos 70 anos ali com pesquisa de sangue oculto, tá? Essa é a ideia que a gente tem que ficar. Rolando colocou sepse da ferida, pneumonia. Será? Vamos pensar aqui. Causas de o quê? De febre. Aqui, ó, coloquei para vocês, coisa linda. Febre no perioperatório. Então, durante a cirurgia, o que pode causar febre no paciente? Infecção que já tinha antes, reação à droga ou transfusão e a nossa hipertermia maligna. Lembra? Hipertermia maligna. Agora, print isso aqui, é coisa linda. Olha só, coisa linda para vocês. Pós-operatório imediato. A telectasia é a principal causa de febre no pós-operatório imediato. Mas o que a gente tem? Também infecção necrosante da ferida. Mas aqui, que é o nosso caso clínico, pós-operatório não imediato, pós-operatório mais tardio, o que é? A principal é infecção de ferida operatória, por Staphylo aureus, mas também tem o que o Rolando colocou pra gente, tem pneumonia, tem infecção do trato urinário, mas nesse paciente, pelo quadro ali que parece mais, a gente vai pensar o quê? Infecção de sítio cirúrgico, né? Vamos lá ver então? Vamos lá ver a questão, volta. Vamos ver o que a gente pode ter aqui de resolução. É paciente mais velho, tá? Exames mostram que está com infecção, a gente pensa em infecção do sítio cirúrgico, né? Aqui, ó, infecção da ferida operatória, do sítio cirúrgico, pelo quadro de estar com uma infecção importante ali no local, né? Tá com leucocitose, PCR alta, desvio para a esquerda, né? O que a gente pensa? Que ele talvez esteja com... Eu não tô vendo aqui. Agora sim, agora consegui ver. Tirei a barrinha de cima.
A gente pensa que ele talvez esteja com um abscesso intracavitário, né? Vou colocar aqui para vocês, pelo quadro, esse paciente, será que ele não está com uma infecção ali do sítio cirúrgico, da ferida operatória, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou botar aqui, abscesso intracavitário, uma coisa que eu tenho que pensar. E aí, como é que eu vou ver isso? Qual que é o melhor exame para eu ver? É a tomografia computadorizada do abdômen com contraste, tá bom? Mas é isso aqui que vocês vão levar para vocês de maneira importantíssima. Resuminho amigo, resuminho legal, perioperatório, febre no pós-operatório imediato, atelectasia, e no pós-operatório depois, infecção de ferida operatória e pneumonia, tá bom? Siga então mais uma questão aqui de orto que a gente tem, né? Mulher de 40 anos relatou que era da própria altura após tropeçar na calçada. Caiu para frente com as mãos espalmadas. Isso aqui é uma coisa interessante na prática para vocês, ó. Mão espalmada. Caiu aqui, ó. Vou deixar aqui. Mão espalmada, ó. Teve o trauma aqui, ó. Quem que vai sofrer mais? Essa região do punho. Essa região do punho. Né? O que a gente tem aqui? Região rádio, né? Ulna, parte mais distal desses ossos, e você tem essas regiões dos ossos do carpo aqui, tá? Principalmente tem um ossinho que é muito sensível, que inclusive é ruim depois para regenerar, ele tem uma vascularização meio deficiente, que fica bem nessa região aqui, tô tendo dificuldade aqui, nessa região da tabaqueira anatômica. Olha aqui, ó, tabaqueira anatômica, lembra? Que a gente tem até, se tem na tabaqueira, é ponto de referência pra gente ter no sinovite de Kerven, né? Tem no sinovite de Kerven, a gente faz o teste de Filkenstein lá, enfim. Mas o que a gente tem aqui, dentro, o osso que a gente palpa aqui é o escafoide. Rolando colocou aqui pra gente. Então, caiu com a mão espalmada dessa maneira. E que dor, ele coloca aqui pra gente, ó, dor na região da tabaqueira anatômica. Na tabaqueira anatômica, a gente tem que lembrar da fratura de escafoide, de maneira importante. Então, olha aqui o ossinho, escafoide, inserção, né, articula aqui com a região distal de rádio. Olha que coisa linda, olha só. Mão espalmada, trauma direto sobre o escafoide, tá? Lembrando que é um ossinho chato depois de conseguir regenerar, tá bom? Ótimo, Lucas. Show de bola, conhecimento de todas as áreas aí nessas alternativas. Vamos continuando então. Mulher, perguntaram aqui. Essas outras, Colles, Barton, é tudo lesão mais de rádio, tá? Mais superior de rádio, mas aqui é clássico, tá? De descrição de dor na tabaqueira anatômica. É isso que eu falei para vocês, ó, bem aqui, ó. Região de tabaqueira anatômica fica bem em região de escafoide, tá? Então, clássico dessa situação. Aqui a gente tem um paciente, uma mulher, né, de 61 anos, da filha, tarará, e tá referindo dor no hipocôndrio direito e vômitos por 3 dias, só que há 30 dias ela teve isso, lá há 30 dias. Ela faz uso de medicações aqui e traz uma ultrassonografia com vesícula biliar, mostrando o quê? Paredes discretamente espessadas e presença de colilitíase. E aí você fez uma análise ali no momento, glicemia está de 120, está um pouquinho elevada, leucócitos 200, então não está infectada, nada assim, está febril. O que está acontecendo? A gente tem uma paciente que tem colilitíase, pedra na vesícula, colilitíase. Lucas, vou correr para tirar a vesícula fora? Não. Isso é tratamento eletivo, tá? Eu vou lá, vou pedir exames pré-operatórios, vou preparar essa paciente, porque eu quero fazer lá por vídeo, para não ter nenhuma complicação, eu não preciso operar na hora. Lucas, se essa pedra saiu da vesícula, foi lá para o infundíbulo, causou colecistite, tudo bem, isso é tratamento de urgência. Agora, o paciente com uma colilitíase apenas, isso não é de urgência, a gente pode ficar tranquilo. Vamos fazer exames pré-operatórios, preparar essa paciente, tá bem tranquilo. E, novamente, então vamos ver aqui o que a gente tem de melhor, que a gente poderia fazer para essa paciente vamos tirar aqui da frente isso, compensar melhor a glicemia e indicar o tratamento operatório eletivo, tá? Não é para encaminhar para o pronto-socorro, tratar doenças clínicas e realizar controle com ultrassonografia, não. Tratamento disso aqui é retirado da vesícula, tá? Não é só acompanhamento, tá? E indicar tratamento operatório, se apresentar dor novamente, não. A gente vai fazer eletivo já de início, a gente já pode encaminhar lá para cirurgia. Tá? Isso é uma coisa que confunde bastante, só para a gente esclarecer. Eu ter pedra na vesícula e não ter sintoma nenhum, só sintomático, descobrir acidentalmente, isso não quer dizer que eu vou precisar tirar a vesícula, tá? Agora, essa paciente que teve quadro de clínica, ela teve cólica biliar, aí a gente vai operar. Então, paciente sintomático com pedra na vesícula, sintomas relacionados a isso, a gente opera, tá? Agora, o paciente tem uma dispepsia, ele tem dor porque ele tem dor epigástrica, clássico de epigastralgia, de úlcera, de infecção por H. pylori, dispepsia. E tem pedra na vesícula, não preciso tirar. É a dor relacionada à pedra. Clássico, né, de cólica biliar, tá? Daí a gente opera, e tem algumas outras situações que eu vou colocar aqui também, novamente, aquele quadrinho parceria aqui, ó, para vocês, quando que eu opero o paciente com cálculo na vesícula, tá? Só cálculo na vesícula, não estou falando de colicistite, que é complicação, tá? Cálculo na vesícula. Se o paciente for sintomático, e sintomas relacionados a essa pedra, né? Aquela famosa vesícula em porcelana, que aumenta a chance de neoplasia, né? Associação com pólipo. Então, achei lá, paciente assintomático, achei uma pedra que não incomoda, mas ele tem pólipo junto com a pedra, tiro fora, tá? Cálculo maior do que 2,5
a 3 centímetros. Aqui tem uma discussão, né? Se esse cálculo tá ali, for de 1 centímetro não incomoda, beleza. Agora é um senhor de um cálculo de 2,5 para cima, aí eu tiro, mesmo que não seja sintomático, posso tirar. E também se o paciente tiver anemia hemolítica, aí eu posso tirar também, porque ele aumenta a chance de ficar produzindo cálculos. Tá bom? Show de bola? Show de bola. Vou tirar esse aqui. Foi. Vamos seguindo então. Mais uma questãozinha que a gente tem. Aqui é uma mulher de 51 anos, menopausada há 3 anos, então está no climatério, né? Com queixa de sangramento uterino recorrente em pequena quantidade há 3 meses. Então ela tem o quê? Sangramento na menopausa. Isso precisa ser averiguado? Precisa, né? Na maioria das vezes, os episódios de sangramento iniciam durante ou após as relações sexuais. Então, olha só. Ela tem relação sexual, vai lá e sangra, depois você pensa, será que não tem algo no colo uterino dela? Esteja encostando? Uma laceração de vagina? Alguma coisa assim. Né? A paciente diabética faz uso de insulina, traz 2 exames normais, de exames patológicos do colo uterino, realizados nos últimos 2 anos, né? Sendo o último há 9 meses, exame físico, estado geral bom, hemodinamicamente estável, norma corada. Ao exame especular, visualização de lesão de aspecto polipóide de aproximadamente 2 centímetros, se exteriorizando pelo orifício externo do colo uterino, não sendo possível visualizar a lesão em toda a sua extensão. Então, olha só. Isso anota comigo, a gente teve uma aula ano passado bem legal sobre sangramentos no período do climatério, tá? Não sei, o Oscar estava com a gente, o Rolando, talvez lembre, e é uma questão que cai bastante também, né? Então, principais causas de sangramento no período da menopausa. A principal é a atrofia endometrial, né? Número 1, atrofia endometrial. Número 2, ali empatado, né? Quase que empatado com a atrofia endometrial é o uso de terapia hormonal. Então, se essa paciente faz uso de terapia hormonal, a terapia hormonal vai ser a principal causa. Mas se ela não faz uso de terapia hormonal, a atrofia endometrial é a principal causa. Mas, em terceiro lugar, correndo ali em terceiro, é a causa que a gente mais se preocupa, que é o quê? Câncer de endométrio, tá? Sempre numa questão. Quando ele começa a falar, paciente menopausada, sangramento, parará, tem que vir na tua cabeça, preciso excluir que não seja um câncer de endométrio. Mas nessa situação, nesse quadro clínico da paciente que a gente viu, ele deixou claro, ele mostrou por A mais B que nessa situação a gente tinha um pólipo como sendo a causa, tá? O sangramento, né, batia no colo ali, o pênis saía sangue depois da relação sexual, você fez ali, viu o pólipo para fora. Cara, é isso. Só que eu não consegui ver a base, eu não consegui ver a origem da lesão. Então, Lucas, como é que eu faço para olhar lá dentro, para conseguir analisar bem esse pólipo? Como é que eu faço? Ah, Lucas, eu posso fazer uma histeroscopia, tá? Uma histeroscopia, eu vou com uma câmera ali dentro para poder visualizar bem o meu endométrio, ver de onde que está vindo esse pólipo, e é justamente essa a resposta. Uma histeroscopia, que vai ser não só diagnóstica, meus amigos, vai ser diagnóstica e terapêutica, porque eu vendo a base da lesão, eu vou lá e, tiro um pedaço fora desse... Na real, não tiro um pedaço fora, tiro o pólipo inteiro, né? Posso tirar com a histeroscopia. Tranquilo? Então, questão interessante que a gente pode extrapolar e pensar nos sangramentos na menopausa, né? Que a gente sempre tem que ter no climatério, né? Que a gente sempre tem que levar esses diagnósticos diferenciais de maneira importante na nossa cabeça. Tá bom? Seguindo, então, respira, toma uma aguinha. A gente daqui a pouco acaba. A gente tem só até as 3 horas. Então, vou tentar dar uma aceleradinha aqui pra gente conseguir resolver mais. E provavelmente a gente vai precisar mais de um encontro, talvez um encontro e meio, 2 ali, para conseguir terminar essa prova de 2021. Novamente, aconselho vocês a resolver a prova em casa, já vim com as dúvidas e já vim com essas questões prontas, tá bom? Então aqui a gente tem o paciente de sexo masculino, 3 anos de idade, levado ao serviço de emergência, decorrente de febre e exantema há 7 dias. Mãe relata que a febre diária chegou a 39, exantema há 2 dias, desenvolvimento normal, o exame mostra-se irregular estado geral, descorada, febril, acenótica hidratado, presença de exantema, edema e hiperemia em mãos e pés, rache em tronco, hiperemia conjuntival. O que é isso, gente? Cavidade oral revela fissuras em lábios. Linfonodo, megalia cervical. Nossa, tem todos os critérios para essa doença. O que a gente tem diante disso? Coloca nos comentários para mim. Me deixa orgulhoso. Vai lá. Kawasaki, Oscar, muito bem, Kawasaki. E quando eu corrigi essa prova com vocês, que a gente já comentou algumas questões, eu falei assim, caramba, o Revalida cobrou muita questão de Kawasaki, né? Ele cobrou também por causa daquela resposta Kawasaki-like depois do pós-Covid nas crianças. Que estava bem em voga pós-Covid, pacientes com essas reações Kawasaki-like. E aí estava em voga, caiu, despencou. Eu falei, cara, na próxima prova eles vão cobrar alguma coisa que não seja Kawasaki, né? Vão cobrar um sarampo, vão cobrar uma rubéola, vão cobrar eritema infeccioso, vão cobrar exantema súbito, alguma outra. Foram lá e cobraram Kawasaki de novo. Então, eu mordi minha língua e agora eu falo para vocês, estudem sempre Kawasaki, porque Kawasaki, pelo jeito, sempre vai cair. Tá? Então, questãozinha de Kawasaki, e o importante pra gente em Kawasaki é a nossa preocupação, né, com aneurisma de coronários. Então, a gente tem que fazer o quê? Imunoglobulina venosa, tá? Letra A pra gente. Lembrando também de a gente fazer o AS, tá? Então, a gente tem aqui, clássico de Kawasaki, né? Hiperemia, na região ocular, a gente tem lábios e boca de escamação, né? A língua em morango, língua em framboesa, língua em morango, palmas e mão avermelhadas, a gente tem região palmo plantar,
né, com acometimento. A gente tem linfonodomegalia, que não está aqui, né, linfonodos, vamos botar umas bolinhas aqui, ó, linfonodos, linfonodomegalia. Manchas vermelhas, a gente tem um rash, né, um rash cutâneo, tá bom? Um rash cutâneo. Ótimo. Ah, só lembrando com vocês, deixa eu ver que alguém colocou algum comentário aqui. Isso, o ecocardiograma, Oscar lembrou, né, a gente tem que fazer o eco pela preocupação com aneurisma de coronárias, ótimo, muito bem. Lembra, se você vê um paciente com língua em morango, língua framboesa, o que você pensa? Acabamos de falar, Kawasaki, mas eu tenho que lembrar também da escarlatina. Como é que a gente vai diferenciar? É Kawasaki, é escarlatina? O que eu posso ter? Só para lembrar vocês, assim, ó, vamos botar desse lado Kawasaki e desse lado escarlatina. As duas têm língua em morango, tá? Kawasaki normalmente é em pacientes menores de 5 anos, enquanto que escarlatina, pacientes normalmente maiores de 5 anos, porque é uma reação à faringite estreptocócica, tá? Streptopiógenes, lembra? Então tá bom. Então, Lucas, eu tenho aqui que a Kawasaki é menor de 5 anos, escarlatina maior de 5 anos. A febre, aqui na escarlatina, tende a ser uma febre alta, porque é uma faringite estreptocócica, então é febrão. Enquanto que aqui, na Kawasaki, a febre tende a ser mais tranquila, assim, e ela dura, e ela é mais longa, né? Enquanto que a escarlatina, a febre é alta, é intensa e é mais rápida. Ela vem já de início alta e depois some mais rápido, tá? Enquanto que Kawasaki, ela fica ali com a febre e fica, e a febre é mais longa. Enquanto que aqui na febre da escarlatina é uma febre mais curta, tá? Aqui na Kawasaki você tem conjuntivite. Kawasaki tem conjuntivite, escarlatina não tem conjuntivite, tá? Escarlatina não tem conjuntivite. E aí, ó, o Oscar falou pra gente, ó, escarlatina tem exantema em lixa, né, aquele micropapular em lixa, com sinais de Pastia e Filatov, né? Lembra, Filatov, que é o quê? Fica mais esbranquiçada na região perioral, e sinais de Pastia, que são como se fossem regiões avermelhadas, assim, riscos avermelhados na região de antebraço, enfim, tá bom? Show de bola? Só pra vocês lembrarem aqui, diagnóstico diferencial de língua em morango, né, língua em framboesa, escarlatina e Kawasaki. Seguindo então, a gente tem aqui um homem de 23 anos, membro de um grupo de usuários de drogas ilícitas e injetáveis, comparece consulta no ambulatório com relato de olhos amarelos e urina cor de mate. Eita, então ele tá com icterícia e tá com colúria. O que é isso? Uma síndrome colestática, provavelmente? Ou então será que não pode ser uma hepatite, alguma causa de destruição hepática? Pode, né? Segundo informa, seu quadro clínico iniciou há cerca de 12 dias, mal-estar, febre, coriza, mialgia. Opa, agora eu já começo, daí tava com disgeusia, testando para Covid, não era. Dor abdominal, especialmente em hipocondro direito, e fadiga vespertina. Há 2 dias observou que seus escleras ficaram amareladas e sua urina assumiu um aspecto sugestivo de colúria. Foi a mesma unidade. Então, gente, ó, diferente, a colestase, quando você tem uma síndrome colestática, impacta um cálculo ali, e isso dói muito, é muito mais rápido. Enquanto que uma hepatite, você tem icterícia, mas no início uma hepatite viral, por exemplo, o paciente começa com um quadro viral inespecífico, né? Parece um resfriado, sei lá, parece qualquer coisa, um quadro inespecífico, né? Aí pode ter umas linfonodomegalias, um quadro inespecífico, e depois evolui dessa forma. Então, cara, tá clássico de quê? De uma hepatite viral isso aqui. Carinha de hepatite viral, né? Vamos ver os exames laboratoriais aqui, ó. TGO, olha só, TGO 982, TGP 1220, porra, então, ó, clássico, tá? Tá com transaminases na casa dos milhares aqui, aí a gente vai ver aqui outras situações, vamos ver. Bilirrubinas totais 44,2, com predomínio da fração direta, novamente, hepatite. Leucopenia e linfocitose, caramba, bicho, isso aqui é hepatite viral escrita, tá? Hepatomegalia dolorosa, MRF negativo, pra te falar, olha, nada a ver com colestase, tá? Isso aqui é hepatite viral. E aí, qual que é a hepatite viral que a gente tem? Hepatite autoimune, não. Pacientes do sexo masculino, não. Hepatite autoimune é coisa de paciente do sexo feminino, né? Leptospirose icterohemorrágica, não, cara. Leptospirose é uma bactéria, lembra? A espiroqueta. Então você vai ter uma leucocitose, você não vai ter leucopenia, tá? Nada a ver. Hepatite viral, ele coloca aqui, hepatite viral do vírus da hepatite C, por ser a causa mais comum de hepatite viral de apresentação aguda. Não. Na verdade, hepatite viral, eu te desafio a você pegar um paciente com hepatite C aguda. É dificílimo. Normalmente é sintomático esses pacientes, né? Por isso que é um desafio enorme. Se você encontrar um paciente com hepatite C aguda, parabéns, você merece um prêmio. Porque é assim, ó, raríssimo de você encontrar, porque normalmente cronifica o que a gente tem aqui, ó, hepatite viral aguda pelo vírus da hepatite B, ótimo, razão do paciente ser usuário de drogas ilícitas injetáveis. Perfeito, letra C pra gente, sem dúvida. Vamos ver o que colocaram aqui nos comentários pra gente. Hepatite B, ótimo. Rolando também, colocou pra gente, perfeito? Hepatite B, sem dúvida nenhuma. Tranquilo? Vamos ver se sobrou mais um tempinho pra gente. Eita, 3 minutinhos, vamos resolver a nossa última questão aqui, então. Questão de número 28. Uma criança com 7 anos, moradora de zona rural, relata acidente por animal desconhecido há 4 horas. No momento, refere formigamento no local da picada, boca seca, diplopia, dificuldade de deglutição, dores musculares generalizadas, oligúria e urina com coloração vermelha escura. Ao exame físico, apresenta ptose palpebral bilateral e midríase. O exame de urina rotina evidenciou mioglobinúria.
exames de sangue ainda em processamento. Com base nesses dados, qual a soroterapia específica indicada ao quadro? Então isso, cara, quadro clássico de que cobra? Fala aí pra mim. E a gente teve uma aulinha sobre isso ano passado também, foi ao vivo no YouTube com a gente. Foi uma aula muito maneira que a gente teve. O que vocês acham? Que bicho que picou as crianças? Foi lá brincar com o bicho, cascavel, o Rolando colocou pra gente. Aí você procura aqui, botrópico, escorpiônico, crotálico e lapídico. Ixi, Lucas, o que é o nome desse bicho aqui? Crotálico, o Rolando colocou pra gente, soro anticrotálico. Alguém acha que é outra cobra? Lembra, ó. Vocês vão lembrar comigo. O botrópico é a jararaca, tá? Botrópico é a jararaca e tem muita clínica local. Você vai encontrar edema, vai encontrar uma vermelhidão, vai encontrar bolha. Ele vai pesar muito no quê? Na questão local, na reação local, botrópico, tá? Ah, Lucas, e o elapídico, que é da coral. O elapídico é um neurológico puro, tá? Não tem muitas outras coisas de mioglobinuria, parará. Vai ser um neurológico puro, tá? Agora, mioglobinuria, tem neurológico também, é crotálico. Tá? Clássico de ser crotálico. Então, pra gente aqui, a gente precisa fazer nesse paciente o soro anticrotálico muito bem. Vocês acertaram a letra C. Então, olha aqui, ó, acidente por cascavel. Olha aqui, ó, pouca alteração local. Você vai lembrar que quem tem muita alteração local é jararaca, é botrópico. Então, crotálico, pouca alteração local. Olha aqui, ó, mioglobinuria, né? Tem risco grande de rabdomiólise, né? Esses pacientes têm destruição muscular importante. Então, mioglobinuria. E aí você vai ter também pitose palpebral, paciente cara de bêbado, né? Então, muito clássico dessa questão. E aqui a gente tem um quadrinho, vocês podem depois printar, guardar, mas temos a aula na plataforma, inclusive. Essa aula, eu lembro que foi muito legal, foi uma aula que a gente, enfim, revisei bastante coisa. Lá no hospital universitário que eu estava na época, a gente tem o CIT como referência, né, o Centro de Informações Toxicológicas. Então, peguei bastante informação lá do local, assistam essa aula, é muito legal mesmo, tá? Então, só pra gente lembrar, bótropes aqui, deixa eu trocar a borracha pelo marcador. Pela caneta aqui, inflamação local, edema, alterações local intenso, ó, tem muita alteração local, botrópico, né, laquético, vai ter o quê? Diferenciação, não, laquético é surucucu, esquece, isso aqui é mais lá na região amazônica. Elapídico, aqui coral, ó, dor e parestesia, discreto, mais aqui face miastênica e neurotóxica, ele pesa muito no quê? Na questão de neurológico, enquanto que o crotálico, ele mistura, tem neurológico, mas ele tem uma parestesia, tem manifestações neuroparalíticas, né, a reação local é pequena, mas tem mioglobinuria, vai ter essa questão de risco de rabdomiólise. Show de bola? Show de bola. Então, eu vou deixar aqui para vocês novamente, deixa eu ver aqui, se alguém quiser anotar no